Fala galera, sejam muito bem-vindos ao QCast, o podcast da QFI. Eu sou a Bruna Rodrigues. Eu sou o Marcelo Gualberto. E o QCast, pra quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é empresário e mentor de redes sociais. Há 5 anos no mercado digital, ele construiu uma escola de rede social focada em ajudar empresários a transformarem seu Instagram em um negócio lucrativo, previsível e escalável. Já foram mais de 5.000 alunos e centenas de nichos diferentes, onde a metodologia foi aplicada e gerou resultado em crescimento e venda. Vamos aprender com ele o que é preciso para crescer e vender no Instagram. E aí, tá preparado, Marcelo? Cara, eu tô preparadíssimo. Resta saber se você tá preparado para bater um papo sobre um dos assuntos mais relevantes do momento, hein? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, que chama ele. Vamos chamar ele com que tudo? Que rufem os tambores. Seja muito bem-vindo. Marcos Ferreira. Opa, maravilha, pessoal, muito prazer, estou muito honrado de estar aqui, espero que a gente possa compartilhar ótimos conteúdos para quem vai estar aqui ouvindo com a gente e nessa conversa maravilhosa. Simbora, cara, é um prazer receber você aqui, ainda mais em um assunto que é tão requisitado dentro do mercado digital. Tenho certeza que a galera ali vai no mínimo tirar uma ou outra prática ali interessante para aplicar no negócio deles. Legal. Mas vamos lá, cara, você é meu conterrâneo do Nordeste, eu sou ali da Bahia, você é de Pernambuco, próximo. Exato. Cresceu ali em Recife, eu queria saber como foi para você crescer numa região onde o marketing digital não é tradição. Perfeito. E como é que foi essa questão de, cara, você tinha sonhos grandes, visualizava voos maiores, como é que foi sua infância e adolescência ali lá atrás? Legal, cara, muito bom tocar nesse ponto e eu espero que ao contar a minha trajetória aqui, para quem vai estar ouvindo do outro lado, que escute não como a narrativa de alguém querendo se promover, mas sim muito mais porque eu também já ouvi outros podcasts e eu sempre busco escutar aquele podcast com o objetivo de, cara, me colocando no lugar da pessoa. Então, para quem estiver ouvindo, esse é o meu objetivo ao compartilhar minha trajetória. Minha família veio do interior do Nordeste, mais especificamente São Bento do Una, para quem conhece. E eu sou filho de uma grande heroína, que é a minha mãe, junto com meu pai também, que é um grande herói. E minha mãe, a história começa rapidamente da minha mãe buscando ir para a cidade de Recife, sair do interior, buscando uma vida melhor. E ela passou muitos desafios nesse aspecto, tendo que morar de favor, passando alguns perrengues, mas sempre buscando uma vida melhor. Ela terminou engravidando da minha irmã e 12 anos depois eu vim nesse desafio. E durante a minha infância tivemos alguns desafios aí, assim como toda a população. Eu não vim de uma família perfeita, então minha mãe sofria de obesidade, meu pai sofria de alcoolismo e era um lar, de certa forma, um pouco complexo. O que ocasionou em um determinado momento os meus pais se separarem, minha mãe ter que se divorciar depois de 26 anos junto com meu pai. E aí, um dia ela, nessa separação que ocorreu, a gente foi para uma outra moradia, um outro apartamento. E nesse apartamento foi onde, ao longo da nossa moradia, minha mãe identificou que ali acontecia um tráfico de drogas. Então, aquilo ali motivou ela a, opa, isso daqui eu não quero meus filhos nesse ambiente, então a gente vai se mudar. E aí, cara, é legal contar essa história porque quando a gente se mudou foi para um bairro mais nobre de Recife. E esse bairro, quando a gente ia esporádicas vezes, eu sempre me arrumava e tal, que era o bairro que tinha um aeroporto. E aquele aeroporto sempre brilhava meus olhos, assim, porque vez ou outra minha irmã ia viajar e aí eu que ia deixar ela junto com minha mãe, então eu me arrumava e morar... Mais velha. Minha irmã mais velha. Legal. E aí, quando a gente foi morar lá, eu falei, cara, que lugar maravilhoso, sabe? E nessa trajetória de mudança, eu também mudei de alguns colégios, justamente porque eu não era um bom aluno, então reprovei 2 anos no colégio. Foi um pouco mais conturbado ter essa questão. E aí, quando a gente se mudou para essa nova moradia, nesse mesmo dia eu fiquei tão grato de estar morando num lugar tão incrível, que eu decidi ir para igreja que ficava na frente. Falei, cara, algo me motivou, acho que eu vou lá. Agradecer por essa nova moradia e tal, e quando eu cheguei lá, eu convidei a minha mãe, mas ela disse, não vou não, tô meio cansada, e eu tava com o pé engessado, mas mesmo assim eu quis ir, que era pertinho, eu falei, vou lá, e aí fui pra igreja pra agradecer a Papai do Céu, e o pastor perguntou se, no final da mensagem, se tinha alguém que queria se aproximar mais de Deus, etc, fez um convite pra vir ao púlpito, né, e eu tomei a decisão, sendo que quando eu me levantei, que eu olhei pra trás, a minha mãe apareceu. Caramba. E aquele momento foi muito especial pra mim, ficou muito marcante na minha memória. E mostra um pouco também do quanto que eu tenho também esse apego à minha mãe, porque ela, pra dar o melhor pra gente, mesmo sem ter a melhor condição, ela trabalhava em 2 empregos, 2 realidades diferentes.
todos os dias. Então, isso, querendo ou não, eu vi o quanto que ela desafiava. Para você ter uma noção, ela fazia um nó no lençol do meu quarto, porque quando ela chegava, eu tava dormindo, e quando ela saía, eu tava dormindo. Então, eu não via minha mãe, sabe? Mas eu sabia que ela tava batalhando pela nossa vida. Caramba. Então, esse momento ali com a igreja foi muito especial. E foi um momento também onde me acendeu a... Por a igreja ter uma estrutura legal, tinha um setor de comunicação. E aí eu vi as pessoas com câmera na igreja, fotografando o culto e tal, para depois postar nas redes sociais. E aí eu falei, cara, que legal, quero aprender sobre isso. E isso foi junto à época do colégio e tudo. E junto à época do colégio, o que acontecia é que eu tava morando num bairro mais nobre, onde as pessoas, querendo ou não, têm uma situação mais favorável. Eu escutava muito da minha irmã quando eu tinha algum aniversário de alguém que eu queria ir, ou algum movimento, e minha irmã falava assim pra mim, olha, você sabe que a gente não tem condição dos seus amigos, então vá com calma, tipo, às vezes eu não ia poder ir pra um lugar e tal. E eu não transpareci isso pra minha mãe justamente porque eu sabia que ela ia se desdobrar no que fosse. Eu tenho uma lembrança muito forte da minha mãe, assim, que durante toda a minha infância e adolescência, todo brinquedo que eu olhava no shopping eu conseguia. Só que muitas vezes eu via que ela puxava uma carteira com inúmeros cartões e alguns não davam aprovado, alguns ela pedia ela sempre pedia pra parcelar no máximo de vezes possível. E só depois que eu fui ficando mais velho que eu fui entendendo que era isso, sabe? Uhum. Então ela nunca abriu mão, então eu sou muito grato a ela. Então eu tenho essa devoção. E aí o que aconteceu foi que, vivendo essa vida do colégio, vendo ali as coisas da igreja, etc e tal, já no ensino médio, eu decidi que através da fotografia eu iria conseguir me manter, para não pedir mais dinheiro para minha mãe, porque ela sempre me dava, mesmo sem ter condição. E aí eu pedi para ela um último presente, que era uma câmera fotográfica, para eu poder, a partir dali, começar a compartilhar o meu trabalho, enfim, e começar a fazer minha rendinha. E aí ela, mais uma vez, se amarrou junto com a minha irmã também, minha família, me deram essa câmera, e foi ali que eu comecei a empreender. E aí o que aconteceu? Na época, isso há 10 anos atrás, tá? Eu não tinha dinheiro para investir num site, porque na época era onde os fotógrafos colocavam o seu trabalho, porque era 10 mil reais, era muito caro. Aí eu falei, então eu vou usar o Instagram. É aí onde nasce o Instagram na minha vida, é aí onde vem essa questão do digital. Porque eu tô vendo que as pessoas utilizam, é o lugar que é gratuito, eu vou começar a compartilhar o meu trabalho lá. E aí comecei a compartilhar essas minhas fotos, e conforme eu fui compartilhando essas fotos, essas fotografias, esses momentos, e eu sempre gostei muito desse lado mais emocional. E eu hoje consigo perceber que esse lado emocional veio desde a minha mãe, que é uma pessoa muito querida, mas ao mesmo tempo, por eu não ter condições na época, mais adolescente, financeiras, de dar um presente pra ela, ou etc., o que eu fazia? Eu pegava as fotos dela, da infância, da adolescência, tirava foto, e no computador, como eu gostava muito de computador, eu fazia edições com a música que ela gostava, e no aniversário dela eu fazia um CD e colocava pra ela assistir. Cara, Que fofo, eu que sei legal. Pra mim isso me pega muito, cara. Sim. Até porque esse final de semana eu vou visitar minha mãe, que é aniversário dela. Nossa. E eu sou um eterno devoto dos meus pais, porque eu sei o esforço que eles me trouxeram. Então ver você falar esse tipo de coisa, que legal, cara. Parabéns. Eu adoro isso. É a minha assim. verdade, cara. Legal, é nisso, assim, que eu vivo, sabe? E aí foi isso que me motivou. Cara, eu vou começar a compartilhar ali a minha trajetória, porque eu tinha o meu sonho. Eu queria fazer a minha viagem, sabe? Eu queria ser eu ali no avião e não a minha irmã. E aí foi muito bacana, porque conforme eu fui compartilhando meus trabalhos, eu fiz muito trabalho de graça inicialmente. Eu não cobrava, sabe? Eu comecei, tipo, você faz, eu faço. E fui me colocando. Depois eu comecei a cobrar muito barato. Inclusive, eu fui visitar agora, depois de um ano que eu tava sem ir a Recife, eu fui ver meus pais e eu fui no meu quarto, cara. E no meu quarto tava lá um quadro que eu organizava as minhas finanças de clientes pra pagar. E ali tava o histórico, tipo, R$160, doutor fulano de tal, que era o cara que eu tinha feito as fotos dele pra empresa. Um restaurante X por R$200. Eu falei, cara, que louco. Tipo, hoje esse é um preço de um dos meus infoprodutos, sabe? Então, o mundo como gira, né? E aí aconteceu isso, a fotografia, junto com o Instagram, comecei a compartilhar meu trabalho, fui me desenvolvendo. Paralelo a isso, entrei na faculdade de marketing, via financiamento também, via FIES 100%. Era a forma que a gente tinha de encontrar para poder também dar essa graduação, esse gosto para meus pais, querendo ou não, eu sei que isso importa muito para eles também, eu queria dar esse prazer para ela, então financiei a faculdade 100% e fui para cima de marketing. E aí, nesse aspecto, eu comecei a conseguir evoluir, porque eu entendi o que eu estava aprendendo na faculdade, estudava sobre rede social e compartilhava o meu trabalho muito voltado para a emoção, mostrando fotografia. E isso começou a ter uma dimensão maior, os seguidores começaram a vir, as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a fechar os meus primeiros trabalhos através da rede social.
Nossa. E aí isso foi muito louco, porque eu comecei a ir pra fora da minha cidade. Eu tive algumas oportunidades de fotógrafos que eu fui me conectando e eles disseram, vem fotografar aqui, pô. E eu falei, cara, vou na hora. Comprava passagem de ônibus e ia, tipo, do jeito que fosse. Mas eu queria ter essa experiência. Aí, conforme eu fui compartilhando esses trabalhos pra fora, na minha rede social, outros clientes de outros lugares começaram a ver, opa, já que você faz pra fora, eu quero também. E foi assim que a coisa foi desenvolvendo. Foi muito especial pra mim ter tudo isso, mas, ao mesmo tempo, conforme as coisas foram evoluindo, eu comecei a conseguir cobrar pelo valor que eu queria, eu já estava começando a ter um nome legal no mercado, isso com anos de trabalho que a gente veio desenvolvendo, que eu vim desenvolvendo, eu comecei a ter umas certas preocupações, que é o que eu acredito hoje como um ponto de inflexão, que foi o seguinte, eu estava começando a fechar clientes de casamento, que era a área que eu mais gostava de fotografar, pro ano que vem. E aí eu comecei a me questionar, cara, e se eu não tiver com o braço, sei lá, engessado, como que eu vou fazer as fotos? Comecei a me questionar nesse aspecto. Depois eu comecei a pensar, cara, eu tô com uma câmera aqui, mas, por exemplo, a minha primeira câmera foi uma, e depois eu comprei uma usada, que era um pouquinho melhor, mas ela tinha dado um defeito. Falei, imagina se ela dá um defeito num casamento. Então... Olha como é a mente do ocioso, né? Você começa a pensar no futuro que nem aconteceu e talvez nem aconteça daquela forma, sabe? Verdade, Bruno. Mas você, querendo ou não... Eu sou dessa filosofia um Imagina pouco. Você tem que cenários. pensar um pouco pra não ser aquele mundo de maravilhas de, tudo tá Sim. ótimo, vai dar tudo certo. É, Porque é uma responsabilidade, é o dia mais especial da pessoa ali. com certeza. Então eu não posso perder aquele momento. Então isso começou a me preocupar. Tanto que eu comecei a fotografar com 2 câmeras. Mas mesmo assim eu ainda tinha essa preocupação de presença física. E se acontecer alguma coisa com o meu braço. Porque eu tô fechando daqui a um ano. Daqui a um ano Deus me perdoe. Mas pode acontecer de eu estar andando e acontecer um acidente e eu não poder ir. Eu vou chegar pra noiva e vou dizer, não vou poder ir. Então isso começou a me preocupar. Até que chegou um ápice desse momento, que foi quando a minha mãe precisou ser socorrida. E eu já estava fazendo algumas viagens pelo Brasil. E aí, quando ela precisou ser socorrida, não tinha ninguém em casa. Mas graças a Deus eu estava lá. E aí eu vejo que esse foi um momento preparado por Deus mesmo, sabe? Porque quando eu pude socorrer ela, eu levei ela para o hospital, ela teve que ir para morfina, foi uma dor muito forte que ela teve na coluna, foi algo bem absurdo, assim. E aí, até o momento da gente conseguir socorrer, ela gemia de dor, foi terrível, assim. Quando ela sentou na caminha dela, que deram toda a medicação e tudo, aí tinha uma cadeirinha verde do lado da cama dela, enferrujada, e aí eu sentei ali, e aí quando eu fazia qualquer movimento, a cadeira fazia um rangindo assim, um ruído, e ela acordava. Então ela ficava muito preocupada comigo, porque era quase de madrugada. E no dia seguinte eu ia ter 2 eventos pra fotografar, um batizado e um aniversário, que eu tinha fechado por R$200, inclusive. Né? Nessa de ter fechado há 1 ano atrás. Olha que louco. E aí, aquele momento me fez, cara, eu preciso encontrar um meio de como que eu posso empreender sem precisar ter a minha presença física. Eu preciso ir para esse tal do marketing digital. Eu preciso entender como fazer dinheiro pela internet, porque eu acredito que dessa forma eu vou construir algo que possa escalar, eu vou construir algo que possa me dar liberdade de estar onde eu quiser e fazer dinheiro. Então, esse foi um pouco do meu início no digital. Foi ali que eu comecei a estudar sobre como fazer dinheiro pela internet e buscar ir para eventos, etc. Legal. E além do seu primeiro ponto de inflexão, você também teve um segundo, que foi quando suas redes sociais elas já foram desativadas ali por engano do Instagram, e você já usava elas como ferramenta de trabalho, né? 1000%. Então, como é que foi essa questão desses obstáculos que foram surgindo na sua vida a partir desse momento? Legal. E como você foi literalmente superando essas barreiras de limitações que foram acontecendo dentro da sua vida de forma que você estava contando ali pra gente, foi sequencial, né? Várias coisas acontecendo. 1000%. Foi muito sequencial. O que aconteceu foi, dali pra frente, quando eu entendi que eu comecei a ir pra eventos, que eu comecei a ver pessoas de verdade mostrando assim a tela do celular, é isso aqui, a venda tá acontecendo, aquela pulseirinha preta de você dizer, poxa, a pessoa conseguiu fazer vendas, isso realmente acontece, e eu comecei a ver mais pessoas falando sobre isso, falei, cara, é possível. Então, como você fez a pergunta muito bem colocada, não é um lugar comum, então como acreditar nisso? E foi isso, foram muitas vezes olhando pro YouTube e acreditando nas pessoas que estavam do outro lado falando. Sim. Por isso que o que eu quero aqui é que a pessoa que tá ouvindo tenha essa noção de que eu sou esse mesmo cara que você, cara. Só que eu fiquei há 10 anos buscando ter esse resultado, e uma hora a coisa aconteceu. E quando você começa a comemorar suas pequenas vitórias, o fato de você estar ouvindo esse podcast, por exemplo, já é um grande avanço, sabe? Porque você começa a colocar essa execução. Então, foi através desses conteúdos, eu decidi criar meu infoproduto, mas ao mesmo tempo eu junto a isso, por estar entendendo um pouco mais de marketing, começar a compartilhar conteúdo nas redes sociais, começar a me posicionar no Instagram,
eu terminei recebendo um convite junto de um amigo, que a gente trabalhava na mesma empresa, de abrir uma agência. E aí, nesse momento, a gente abriu a agência, eu comecei pra gente precisar ter clientes, eu comecei a usar a minha rede social novamente, agora para promover a agência, e ali eu comecei a criar conteúdo, ensinando as pessoas sobre marketing, porque eu estava vivendo aquilo como fotógrafo e eu conseguia saber ensinar as pessoas, foi daí que começou a acontecer. E nesse projeto foi onde eu desenvolvi a minha escola de rede social para negócio, que é a Hero Maker, que o objetivo desse nome foi muito o Papai do Céu falando comigo, dizendo você tem um propósito de ajudar as pessoas através do seu conhecimento e você vai criar heróis do mundo real. Para mim, o empreendedor, ele é o herói do mundo real, porque a gente é quem faz a economia girar, é a gente quem emprega as pessoas, então esse é o meu ponto de falar que as pessoas são heróis, né? Que os empreendedores são heróis. E aí, sendo que tudo isso estava muito bacana, eu estava começando a compartilhar, as vendas estavam acontecendo, mas eu vendi um produto por R$ 9,90. R$ 9,90, cara. E não era estratégia Pega esse Tripwire. Não, era R$ 9,90 porque é aquela coisa de você não valorizar o seu conhecimento. Caramba, Sabe? Porque a gente sabe, Marcos. hoje qualquer pessoa que tá ouvindo sabe que pode, com certeza, criar um curso que por R$10 ela sabe que ela vai vender. Sendo que isso muitas vezes é a forma de você estar dizendo pra você mesmo que você não tá valorizando o seu conhecimento. Com certeza. Sabe? Porque eu já tinha formação em faculdade, eu já tava dando consultoria de Instagram, eu já tava com agência, com mais 100 clientes atendidos. Então, a gente tava num escritório enorme, tudo muito bacana, mas nas minhas palestras, inclusive comecei a palestrar na faculdade que eu estudava, o que foi muito simbólico pra mim, e mesmo assim eu tava cobrando por R$ 9,90. Olha isso, né? Como a insegurança é. Porque você tinha certeza que aquele produto era bom. 1000%. Mas você achava que as pessoas nunca pagariam um preço que, na 1000%. sua percepção, talvez valesse. 1000%. E é por isso que você cobrava barato. Exato. Inclusive... Não, siga, por favor. Não, e aí, chegando nesse ponto, eu tive esse ponto de inflexão que foi um mentor, que eu contratei uma mentoria, que na época era R$3.000, eu tinha 2.700, aí eu falei, cara, me aceita aí que eu vou organizar, e aí ele me aceitou, e numa ligação foi o que valeu da mentoria principalmente, que ele falou assim, como é que você quer ser bem sucedido vendendo produto de R$ 9,90? Nada contra, você pode vender, mas tem que ser exatamente nessa estratégia, Tripwire, tem que ser um produto de entrada, e você ter outros depois. Ele falou, primeiro começa mudando esse produto, porque tu tá entregando teu melhor conteúdo por R$ 9,90, não faz sentido, põe isso pra R$ 9,97. Aí eu falei, cara, será? Vamos lá. Reestruturei o produto, fiz um lançamento mini assim, e aí esse meu primeiro produto, numa live, eu fiz R$10.000, porque foram 10 vendas. E aí eu vi, cara, olha o retorno disso, porque tinham cerca de 70 pessoas numa live e 10 pessoas compraram. Cara, quando aquilo aconteceu, eu falei, meu Deus do céu. E aí é onde entra as coisas sequenciais. O meu sonho inicial era poder ir no restaurante e não olhar pro cardápio. Pô, com R$10.000 você consegue fazer. Começar a comprar algumas coisas pro meu escritório, pras minhas coisas e tal, porque eu comecei tudo fazendo do meu quarto na casa dos meus pais. Então eu queria ter um computador melhor e tal. Comecei a investir naquilo ali. E aí, em seguida, eu sou um cara muito sonhador, então o meu sonho, assim, era um dos principais iniciais, era que eu queria poder viajar com os meus amigos. Por quê? Na época que eu estava no colégio, minha irmã falando aquilo, eu tinha um amigo chamado não, né? Amigos são gêmeos, e eu tenho o meu melhor amigo, que é o Guilherme Canevassi. O Guilherme, né, durante essa trajetória, ele se mudou para Fortaleza, e os gêmeos estavam estudando medicina, super dedicados e tal. E aí o que aconteceu foi... Minha irmã dizia a gente não tinha a mesma condição que eles, e quando esse dinheiro caiu, a primeira coisa que eu quis fazer foi, eu quero pegar os gêmeos e eu quero ir pra Fortaleza visitar Guilherme. Eu quero viajar de avião com meus amigos, e fiz isso, e foi super histórico, assim, está nos meus destaques do Instagram até hoje, porque é a forma que eu tenho de materializar, sabe, essa realização. Nossa. E dali pra frente foi muito legal que eu comecei a entender esse planejamento. Eu fazia uma montagem, inclusive eu tenho essa foto. Eu peguei uma foto minha e dos gêmeos e o Guilherme, fiz uma montagem, imprimi da gente, o fundo era o melhor condomínio de Fortaleza, porque eu queria pegar um Airbnb lá pra gente morar lá, passar um mês curtindo. E aí, quando esse sonho se realizou, a gente tirou uma foto na varanda desse condomínio com a montagem, sabe? Então foi muito especial. E aí dali pra frente eu comecei a dar ainda mais responsabilidade e compromisso com a rede social, com produção de conteúdo e junto a isso os infoprodutos. E aí a coisa começou a andar cada vez melhor, o que me possibilitou a poder realizar o sonho do meu pai, que nunca tinha viajado de avião. E aí, no dia do aniversário dele, eu levei ele pro Rio de Janeiro, que era o lugar que ele sonhava em conhecer. Ficou lá nos melhores hotéis de Copacabana, também tá no meu perfil. E aí, logo em seguida, a minha mãe, que eu sou apaixonado, o sonho dela de adolescente era ir pra Gramado. Eu pude realizar esse sonho também. E por último, aí vinha o meu sonho. Meu sonho era de morar nos Estados Unidos. E aí, na pandemia, foi onde eu
consegui realizar esse sonho com muito imprevisto. Eu tinha comprado um intercâmbio, deu errado pro Canadá, mas Papai do Céu abençoou e eu entendi. A minha jornada foi voltada para os Estados Unidos. E aí terminei morando lá um período como nômade, conhecendo Nova York, Las Vegas, foi surreal. E quando eu cheguei na Disney, que era o lugar que eu mais queria ir para poder curtir bastante, foi onde eu conheci o amor da minha vida que tá ali. E a Bruna, que foi uma pessoa que, cara, foi um grande ponto de virada na minha vida, porque foi tão importante ter conhecido ela dos Estados Unidos, que eu tinha um infoproduto meu rodando no Perpétuo, que esse curso, inclusive, foi o curso que me monetizou durante a viagem, e eu criei ele no lobby do hotel em Cancún, que eu tinha que fazer quarentena para poder entrar nos Estados Unidos. Então foi muito legal, assim, a minha viagem foi acontecendo durante a jornada, sabe? E durante a criação do infoproduto. Então isso foi muito simbólico para mim. A gente começou a ter um resultado muito legal. Por exemplo, meus lançamentos eram 100% orgânicos, eu fazia só algumas ações de vendas, então eu fazia esse esquema, eu fazia lives no Instagram e depois vendia meu infoproduto de rede social para empreendedores. E aí sempre fazia seus 25, 30 mil, ficava nessa média. E aí, quando eu tava em Cancún, foi para fazer a quarentena para poder entrar nos Estados Unidos, 2 amigos meus, o Matheus e o Michael, que foi gestor do Pablo Massal também, eles falaram, a gente tá com experiência em Perpétuo, você não quer testar não? Eu falei, como é que é esse negócio de Perpétuo? Porque precisa fazer quantas lives, não sei o que. Ele falou, não, você vai gravar um vídeo, você cria o curso. Aí eu falei, então tá. Vou fazer a primeira aula e vocês soltam aí. Agora não solta pra galera do meu Instagram, eu quero ver esse negócio vendendo pra público aberto, né? E aí eles foram e fizeram. Quando eles fizeram, acho que no primeiro mês a gente investiu R$5.000, voltou cerca de 15. No segundo mês a gente investiu 10, voltou 35. E aí no terceiro mês a gente já tinha batido mais de R$100.000 de faturamento. Falei, caraca, que negócio surreal. Por quê? Eu tava ganhando dinheiro sem necessariamente fazer live, que maravilha. Então, hoje eu sei que também isso tem que estar junto, acoplado. Não é uma coisa só de você deixar só no Perpétuo, mas foi muito bacana passar por essa trajetória e entender esse formato para poder entender mais do mercado digital. Então, tudo tava indo, maravilhoso. Quando eu conheci Bruno, a gente tava num recorde, tanto de número de pessoas na equipe, a gente tava com uma equipe de 10 pessoas já. Conheci Bruna, fiquei apaixonado por ela. Então, com 2 dias de conversa que eu tava nos Estados Unidos, eu decidi voltar pro Brasil. Passei alguns meses lá nos Estados Unidos e aí, por conta dessa conversa, fiquei apaixonado. Ela viu esse meu Perpétuo, esse patrocinado, e aí ela começou a seguir o meu perfil. E por isso que eu falo que rede social muda vidas, cara, não tem como. No meu Instagram, eu abro a caixinha de análise de Instagram para poder analisar o perfil das pessoas e tal, dar algumas direções, poder ajudar. E aí ela mandou. Aí eu falei, opa, então vamos conversar aqui. Aí a gente começou a conversar e tudo, e nessa conversa foi onde foi surgindo interesse, falei, vou para São Paulo para conhecer ela. Fazer uma análise de perfil. Fazer uma análise de perfil pessoalmente. E aí fiz essa análise de perfil pessoalmente junto com ela. E foi muito legal, a gente passou 3 dias juntos, foi super especial. Depois disso, eu fui para Recife, e aí depois de Recife eu voltei para São Paulo, passei um mês em Recife, revi minha família e tudo, e voltei para São Paulo, tanto para ficar com ela, mas também para desenvolver alguns negócios, mas com 2 semanas eu tomei a decisão de morar em São Paulo de fato. Justo. E aí você perguntou da questão desses desafios que eu tive, desse ponto de inflexão, o que aconteceu. Eu tenho falado aqui o tempo inteiro da minha rede social, do Instagram, do quanto de benefício que ele me trouxe. E ele realmente é uma ferramenta muito importante para mim, a rede social. E nesse meu auge em São Paulo, o meu Instagram foi desativado por conta de um bug da plataforma mesmo. Não foi infligir nenhuma lei da plataforma. Mas aquilo ali mexeu comigo. Assim como a fotografia começou a me dar aquele sentimento de, opa, e se não? E aí eu vi a minha Instagram a mesma coisa. Opa, e se meu Instagram for desativado? Essa é uma pergunta que eu faço até para as pessoas que estão em processo de produção de rede social. Você está postando num lugar só? Cuidado. Porque se você perder, como que ficaria se hoje é o teu principal... É um ponto importante para as pessoas terem essa atenção. E aí eu perdi meu Instagram. Se eu perdi meu Instagram, eu parei de vender. Se eu parei de vender, como é que eu vou pagar meus funcionários e as outras coisas? Meu custo de vida em São Paulo estava 5 vezes maior do que o que eu estava acostumado. O que me deixou ficar um pouco mais preocupado. A minha empresa que estava evoluindo, a gente entrou no processo de registro de marca, já estava com 4 meses, faltavam só mais 2 para a gente poder ter a marca registrada e eu ficar mais tranquilo. E na semana seguinte, do Instagram desativado, minha marca foi negada. E aí eu estava morando em São Paulo, querendo ou não, eu era convidado para vários eventos e tudo, justamente para falar de Instagram e como é que o cara que fala de Instagram não tá com Instagram e tal. Eu comecei a me sabotar. Eu morava só, então eu não queria mais sair, terminei parando de produzir conteúdo,
Nessa brincadeirinha, adiantando um pouco a história, eu terminei passando 1 ano sem postar conteúdo. Foi muito desafiador pra mim. O meu Instagram terminou voltando, mas eu já não era mais o mesmo. As vendas começaram a cair, o investimento em tráfego foi diminuindo, ou foi aumentando e o lucro, a lucratividade foi diminuindo também. Eu já não estava legal. A coisa, hoje eu enxergo que isso tinha que acontecer. E o resultado foi que eu comecei a ter que demitir as pessoas. Isso foi muito difícil, assim, sabe? Não foi nem um pouco gostoso. E ao terminar fazendo isso, eu decidi, mesmo assim, continuar e fazer conteúdo a qualquer jeito. E foi onde eu tive o diagnóstico da depressão. Eu vi que eu não estava bem, eu vi que eu não estava conseguindo fazer as mesmas atividades. Eu morava num apartamento que tinha uma vista maravilhosa. Eu decidi instalar uma cortina nessa blackout para eu não ficar vendo. E eu não tava nem sequer, tipo, passava uma semana e eu não abria nem a cortina pra ver como tava o dia lá fora. Tipo, era uma coisa, eu não queria levantar da cama, não sabia. Tiveram momentos que eu comecei a me questionar o porquê que faz as pessoas levantarem da cama. Então, esses foram pontos super desafiadores. Mesmo assim, eu quis permanecer trabalhando, desenvolvendo negócio, etc. E aí eu tive o diagnóstico de burnout, logo em seguida do médico. Então, foi uma fase de reinvenção muito forte. Eu precisei dar um novo início pra minha vida. O meu Instagram voltou, mas a minha marca já não podia ser comercializada. Eu precisava de um novo start, eu precisava de um novo início. E isso começou a vir quando eu abri essa vulnerabilidade pra Bruna. E ela terminou quando eu expus tudo o que estava acontecendo, porque eu queria ser o bonitão, que não tinha defeitos, não tinha problemas. E quando eu passei essas vulnerabilidades pra ela, ela terminou transferindo também, trazendo as vulnerabilidades dela pra mim. Isso foi muito legal, que fez a gente se conectar muito forte. E foi dali que, pela primeira vez, eu tive o interesse em morar junto com alguém. E aí a gente decidiu morar juntos. E nessa que a gente morou junto foi um período muito especial, porque foi muito difícil pra mim, mas eu tive todo o apoio dela, sabe? De compreensão, de compreender o que estava acontecendo. E isso foi muito bacana. Ao mesmo tempo eu estava prejudicado absurdamente financeiramente, mas eu não deixava de lado o fato de honrar todos os pagamentos e tudo, mas sempre buscando como que eu ia me virar, porque foi muito difícil. E aí eu tenho uma história muito interessante com a QIFI sobre esse aspecto, porque a Bruna, quando a gente se conheceu, ela tinha 15 mil seguidores e ela trabalhava no supermercado e estava recém-formada assim, na nutrição e queria começar a fazer as vendas dela pelo Instagram, mas ela não conseguia. E aí eu falei, cara, eu consigo te ajudar, é exatamente minha expertise. Então, foi o meu ponto de começar a encontrar felicidade no meu dia, que era fazer ela feliz, desenvolvendo ela profissionalmente, porque eu sabia que ela era uma ótima profissional, mas é o problema de muitas pessoas, são muito boas, mas às vezes não sabem como usar a rede social a favor disso. Uhum. E aí ela, hoje, aplicando toda a metodologia que eu fui com ela ao longo desse período, Bruna saiu de 15 mil seguidores para mais de 107, 108 mil seguidores. Já conseguiu mais de 200 mil reais em faturamento como nutricionista somente com consultas online, sabe? E isso pra mim é muito especial, porque quando eu conheci ela, eu levei ela pra um evento, e nesse evento tinha uma dinâmica lá, e eu perguntei pra ela, quanto que você gostaria de fazer por mês? E ela recebia no supermercado cerca de 6 mil reais. E ela falou, 6 mil eu estaria muito feliz. Então, pra mim é muito bacana poder ver o crescimento profissional dela, pessoal dela também. E foi muito especial, isso começou a me dar energia. Esse foi o meu start, sabe? E aí eu peguei o meu melhor amigo também, Guilherme, que é um cara que eu amo de paixão, assim, um cara muito leal, um amigo que eu tenho há mais de 10 anos. E comecei a ajudar ele também. Ele tinha 3 mil seguidores. E aí agora o Guilherme tá com mais de 20 mil seguidores. Começou, já pegou a plaquinha de mais de 100 mil reais de faturamento através da rede social com consultas online. Aqui na QIFI? Não. Com consultas online de vendas de consulta mesmo. Então, isso foi o que me fez querer voltar para o mercado. E aí foi quando eu fundei a Hero Start, que era com esse novo começo, que agora é uma marca que já está registrada, que é essa marca que a gente tem, os 5 mil heróis dessa legião. Então, foram muitos aprendizados, assim, de poder aprender com a depressão, aprender com o burnout, aprender com os desafios de querer crescer o outro de forma genuína e o quanto que isso contribui. Que legal, cara. Agora, primeiro, né, temos um herói da vida real aqui. Então, que legal, essa trajetória é bem impactante. Legal como você envolve as pessoas da família, dos amigos, para que eles possam crescer com você ou pelo menos entregar uma oportunidade de eles terem um resultado diferente. Que massa. E falando agora um pouco da Hero Star e sua trajetória no mercado digital em si. Cara, olhando na prática os resultados que você tem com pessoas que você auxiliou, como é o caso da Bruna, é surreal. Eu imagino que boa parte das pessoas tenham essa dúvida. Como é que eu faço para conseguir me destacar, para conseguir ter um posicionamento a ponto de eu crescer minhas redes sociais e virar uma autoridade e fazer uma venda? Legal. Então, falando de rede social e talvez especificamente o Instagram, que talvez seja mais utilizada hoje,
O que é preciso fazer para eu me posicionar e me destacar e sair do mesmo ali que tá acontecendo para muitas pessoas hoje em dia? Legal. Para você se destacar e sair do mesmo, você primeiro precisa estar no mesmo. Esse é um dos pontos, eu já fiz centenas de mentorias e eu queria muito que as pessoas tirassem essa preocupação de querer não ser mais do mesmo. Marcos, por quê? Porque às vezes você vai gastar muita energia para querer ser diferente de todo mundo, sendo que muitas vezes você não tá dominando o que tá todo mundo fazendo. E se tá todo mundo fazendo é porque isso vende. Então, por que não utilizar o que está vendendo no mercado, a forma como está acontecendo, e conforme você for entendendo o que o mercado está fazendo e você está nesse mesmo lugar, aí sim você busca o seu diferencial, porque o seu diferencial vai vir de forma natural. E eu sei isso, porque eu entendo, eu também já passei por essa trajetória, de querer fazer algo diferente no mercado, e a gente trava por isso. Sabe, a gente fica nessa de, como que eu vou inovar no mercado? Como que eu vou outra coisa? Cara, não inova inicialmente, se você tá querendo começar. Começa fazendo o que tá todo mundo fazendo, óbvio, sem copiar as pessoas. Mas, por exemplo, eu não vou me formar mais em nutrição porque tem muito nutricionista no mercado. Tem pessoas que estão pensando assim. Eu não vou mais, sei lá, fazer uma chamada nos stories porque tá todo mundo fazendo. Pelo amor de Deus, cara, entenda uma coisa, as pessoas que te seguem, elas não seguem os teus concorrentes, dificilmente. É batata, assim, eu tô conversando com alguém, aí a pessoa faz, porque eu não quero fazer igual fulano de tal. Aí eu pergunto pra pessoa que tá do meu lado, você sabe quem é fulano de tal? Não conheço. Então, porque como você é da bolha do mercado, sei lá, se eu sou nutricionista, eu vou seguir outros nutricionistas, eu vou seguir mentores de nutricionistas, eu vou entender. E aí a minha cabeça fica, tá todo mundo fazendo, porque eu vejo nutricionista todo mundo fazendo, mas essa é a tua visão. O teu cliente final, nunca na vida ele vai estar seguindo 20 nutricionistas, mas nunca, não existe essa possibilidade. Então o primeiro passo é isso, você dominar o mesmo, cara, por favor. Esse é o meu ponto de conselho. O segundo é, com esse mesmo, você identificar o que é que você tem de melhor. Aquilo que as pessoas mais te elogiam. Cara, eu gosto muito da tua agilidade, eu gosto muito da tua didática, eu gosto muito do teu suporte. O que a pessoa elogia? É o suporte? Então começa a compartilhar isso. A tua qualidade do teu suporte, usa a tua rede social a favor disso. Como que eu gosto de dividir isso, tá? Existem umas questões mais técnicas. Aqui a gente vai para o passo 3, que seria a aplicação dessas duas coisas. A primeira coisa é você começar a falar e escrever as palavras-chave que o teu cliente quer ouvir. E as palavras-chave que as pessoas te elogiam. Então, às vezes você é muito bom na questão de dar suporte ao seu paciente, mas você não foca em falar isso na tua linha editorial, na tua produção de conteúdo. E aí fica as pessoas te elogiando, mas só depois que elas são clientes. E você tem um grande diferencial que as pessoas às vezes nem sabem e você não está explorando. Então, de uma forma prática aqui para as pessoas aquilo que as pessoas te elogiam, ou aquilo que você tem como diferencial, ou aquilo que o mercado está vendendo, trabalhe essas palavras-chave na sua rede social. Use elas ao seu favor, porque isso vai começar a gerar um posicionamento. Sobre o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre rede social, sobre empreendedorismo, sobre vida real. Esses são assuntos que vão fazer com que pessoas que têm interesse sobre esse tema estejam ainda mais conectadas. E quem não se conectar sabe exatamente o que a gente está falando e vai embora. Então, dessa forma, é a forma que eu acredito que é bacana de você se posicionar. Identificando o que o mercado está fazendo para você dominar o que está vendendo. Isso já vai te dar retornos, o que vai te dar alegria e engajamento para permanecer e continuar, mas explorando o teu diferencial, que é onde você vai ter os seus picos de maior lucratividade, de branding, de conseguir ter um grande crescimento disso. E uma aplicação básica aqui para quem já quiser colocar isso em prática hoje é explorar as palavras-chave que o teu cliente está falando ou que os teus potenciais clientes estão precisando ouvir. Legal. Perfeito. E a gente falando sobre a questão de posicionamento, acredito eu que uma das maiores dificuldades para quem tá começando é justamente essa construção ali de autoridade, que é o que gera confiança, que é o que vai gerar ali na frente vendas, né? As pessoas vão comprar de você de uma forma muito mais fácil. Perfeito. E eu queria saber de você, dentro dessa questão, como é que foi feita a construção da sua própria autoridade? O que você fazia lá nesse começo para você se tornar o cara que tem essa credibilidade absurda que você tem hoje quando o assunto é ser mentor de redes sociais? Legal, muito bom. Eu gosto muito de usar 3 fatores, tá? Que são 3 fatores incontestáveis, são utilizados há anos, décadas e que as pessoas talvez não tenham reparado. Os 3 são provas, porque não há nada que te possa te tornar uma autoridade quando você tem uma prova. Você tem como comprovar se você é ou não uma autoridade. E aí eu sei que muitas pessoas que estão na busca de ser autoridade, às vezes se sabotam dizendo que não tem essa autoridade toda, etc e tal. Então, para isso existem essas 3 ferramentas aqui que podem ajudar. A primeira é a prova racional. Marcos, o que é uma prova racional? É você trazer matérias,
canais de notícias, sites oficiais, que as pessoas sabem, cara, se aparecer alguma coisa no jornal, a maioria da população vai adotar aquilo como verdade. Até porque existe um certo critério, super criterioso, na verdade, de compartilhar aquela informação. E aí, trazendo essa questão, o que foi que eu comecei a fazer? Eu trazia as evidências da importância das redes sociais na minha comunicação. De uma forma simples, como que seria uma aplicação disso? Eu tiro um print de uma manchete de um canal de notícia oficial mostrando o quanto que as empresas estão cada vez mais crescendo a lucratividade por usar a rede social. Isso é uma prova, mesmo que eu não tenha autoridade, de eu mostrar para as pessoas que o nicho que eu trabalho, a forma que o produto que eu estou falando ali para as pessoas, o meu posicionamento tem fit e tem verdade no que está sendo dito e tem realidade, tem comprovação. Então a prova racional é a prova de você dizer, cara, o cérebro da gente ele sempre vai estar o tempo inteiro desconfiando de que tem alguma coisa errada. E aí, para isso, você traz uma prova racional. Você vai dizer que alguma coisa que saiu numa matéria super renomada é mentira? Não vai. Então, a primeira coisa é você usar o uso da prova racional ao teu favor. Isso aqui não precisa você ter cliente. Você pode começar apenas mostrando as evidências do teu negócio. Isso ajuda demais porque faz o seu cérebro e para o teu seguidor que está te assistindo saber que você tem um conhecimento e um embasamento sobre aquilo ali. Primeiro. Segundo, prova pessoal. O que seria a prova pessoal? É quando eu mostro o resultado que eu tive sobre a minha metodologia. Então, por exemplo, eu tenho a metodologia Social Business, que é como fazer da sua rede social um negócio, e eu vivo exatamente toda a história que eu estou contando, a minha rede social, com os infoprodutos. E é com isso que eu consegui realizar os meus sonhos, porque eu compartilho conteúdo da minha trajetória, do meu negócio, de rede social, e eu tenho infoprodutos de rede social para negócio, etc., e isso fica acoplado. Isso eu chamo, inclusive, de liberdade digital. Porque eu posso estar de qualquer lugar, basta criar conteúdo e apontar para um link que a pessoa vai ter, parte dessas pessoas vão comprar. Então, eu tenho a minha prova pessoal. Um exemplo diferente do meu, por exemplo, de um nutricionista, Guilherme. Guilherme é o melhor amigo. Ele, na época do colégio, sofria bullying por ser acima do peso. E aí, conforme ele entrou na faculdade, conforme ele foi sendo muito bullyingado no colégio, ele começou a querer mudar o corpo dele. Fazer academia, mudar a alimentação, etc e tal. Foi isso que acendeu ele a fazer nutrição. Sabe? Ele é nutricionista. E aí o que aconteceu foi... Ele se tornou uma prova pessoal da própria metodologia dele. Então ele tem autoridade sobre isso. Será que não existem matérias falando sobre a importância do emagrecimento, a questão da obesidade? Existe. Prova racional, então todo mundo consegue fazer. Prova pessoal. A pessoa que está buscando nutrição provavelmente tem uma vida saudável, senão ela não está sendo congruente com o posicionamento dela. Eu acredito que as pessoas que estão ouvindo a gente que querem se posicionar de forma correta não estão nesse rolê. Então tá tudo certo. Prova pessoal é o segundo elemento. E aí, por último, o terceiro, que é a prova social. Que é você vindo... Por isso que eu coloco ela numa trajetória, justamente para a pessoa poder ter essa clareza. Se eu não tenho resultado, se eu estou começando agora, usa a prova racional ao teu favor. Se eu tenho o meu resultado, usa a prova pessoal ao teu favor. Porque as pessoas vão ver a evolução que você teve, vão ver a tua trajetória e vão confiar em você. E por último tem a prova social, que é com a minha metodologia, com a forma que eu aprendi e com os primeiros clientes que eu fui atendendo e os primeiros resultados que eu fui gerando, eu tenho um embasamento para mostrar que o meu produto funciona. Então, essa é a forma que eu gosto de explorar. E como que eu posso fazer isso na minha rede social, Marcos? Compartilhando prints de WhatsApp. Depois de um atendimento que você fez, você pergunta para a pessoa, opa, fulano, tudo bom? Gostaria de saber o que você achou da nossa consulta. Se você entregou um bom trabalho, se você fez um bom serviço, o cara vai te elogiar e vai dizer, ó, cara, pô, valeu demais, não sei o quê. Aí você vai e printa aquilo ali, se quiser oculta o nome da pessoa, mas mostra como que foi o teu pós-atendimento daquela pessoa que você falou. Prova social, eu posso pegar a foto dos meus casamentos e compartilhar na rede social como foi aquele casamento. O que vai fazer uma outra noiva dizer, eu quero uma foto parecida com essa no meu casamento. Perfeito. Entendeu? Então, trazer isso no feed, nos stories, pra mim é uma das coisas mais importantes, tá? O uso da prova social, pessoal e racional. Que legal, cara. Eu acho que ninguém tinha falado a prova social, claro, a gente ouve aqui constantemente, mas prova pessoal, mas especialmente racional, pelo menos nesses termos, acho que ninguém tinha trazido. E que entre legal. Quase 300 episódios é difícil achar uma coisa nova. Aqui, Que cara. coisa boa. Que Fico legal, feliz, cara. fico feliz. Agora, saindo, a gente falou aqui um pouco sobre posicionamento e autoridade para indivíduos nas redes sociais. Indo um pouco agora pro lado de marca, empresa. Perfeito. O que uma empresa precisa fazer, falando ainda nesse lado de estratégias práticas, para ter uma marca forte e reconhecível nas redes sociais? Perfeito. Cara, a primeira coisa que ela precisa ter é uma causa muito forte. Legal. Tá? Ela precisa ter uma causa muito forte. Essa causa muito forte, ela não precisa ter muita firula, não. Tá? Ela só precisa ser verdadeira. Então, por exemplo, tem um case muito legal que é a plataforma de fotógrafos Banlec. Qual o objetivo deles? É facilitar a vida do fotógrafo, é fazer com que esse fotógrafo consiga vender suas fotos numa plataforma. Então, eles têm
uma inteligência artificial que o fotógrafo ele pode ir para uma corrida que está acontecendo, ou um esporte, algum campeonato, alguma coisa, tirar foto dessas pessoas, e quando a pessoa faz o cadastro na plataforma, ela coloca o rosto dela, e aí todas as fotos que foram tiradas dos fotógrafos aparecem para ela. Caramba. E ela só precisa clicar as que ela quer e comprar. Incrível. E aí o fotógrafo recebe, a pessoa recebe as fotos, todo mundo fica lindo e todo mundo sai ganhando. Então a causa da Banlec é justamente trazer essa qualidade de vida pro fotógrafo, trazer essas novas diversidades de... o cara hoje pode estar num campeonato de crossfit, amanhã ele pode estar em tal lugar e fazendo a renda dele. Isso pro fotógrafo é maravilhoso, porque quantos fotógrafos não estão buscando fechar agenda, naquela correria, e às vezes você tá ali num lugar, numa corrida, num evento tá acontecendo ao lado da tua casa, ou num movimento ali, e você chegar e fazer isso. Então, para mim, a causa é um ponto super importante, porque isso faz com que venha um segundo fator, que é você vai precisar pessoalizar a sua marca, com certeza. Vocês são a prova viva disso aqui, sabe? Vocês são duas pessoas que a gente pôde conversar aqui, que eu vou levar com uma grande admiração, de verdade. Vocês dois são grandes heróis, tipo, da trajetória de vocês. Espero que as pessoas tenham a oportunidade de depois conhecer a história de vocês também, que é muito bonita. Então, e por que isso acontece? Porque vocês também se conectam aqui, Wi-Fi, pela causa da marca. Sim, com sabe? certeza. Eu vi vocês falando de forma genuína, não aqui no podcast, mas a gente conversando numa mesa de restaurante, do porquê que vocês gostaram de trabalhar, buscaram estar na empresa. Então, isso, se eu tenho uma causa muito boa, muito forte, e às vezes não precisa ser aquela coisa mais complexa do mundo, mas que traga esse objetivo, as pessoas vão querer fazer parte disso. E quem aqui acorda querendo abrir o Instagram de uma marca? É raro, cara. Ninguém. Mas de pessoas. Eu abro Mas da de- Fórmula 1 como marca. Mas só. Mas de pessoas é o Exato. caminho natural. É muito difícil. Então, o grande desafio é que a gente precisa pessoalizar. E pessoalizar não significa ser uma única pessoa. Uhum. Mas precisam ter pessoas ali, porque, cara, no final das contas, se eu tô na rede social, é social, cara, é pessoas, então eu Perfeito. preciso ver pessoas. Então, causa, tá? Precisa ter algo pessoal ali, precisa trazer, seja o CEO, seja os colaboradores, acredito muito nisso. E uma terceira coisa que eu faria, no meu ponto de vista aqui, é reconhecer os clientes. Porque isso daí começa a gerar uma produção de conteúdo preguiçosa, estratégica e assertiva. Por quê? Porque se eu coloco para os meus clientes mostrarem os resultados, a satisfação que eles têm sobre a marca, tem coisa melhor do que isso. Natural, né? É natural. E quanto mais pessoas fazem isso, mais pessoas vão querer fazer. E quanto maior esse movimento, maior é a tua produção de conteúdo sobre algo que as pessoas estão tendo resultado. E no final das contas, o que faz a gente comprar alguma coisa é querer o resultado daquilo que está sendo prometido. Justo. Você gera um efeito manada. Exatamente. E é uma produção de conteúdo preguiçosa, porque você fala, só deixa a galera postar aí, tá tudo Só vai bem. repostando, É tudo né? que eu mais quero, exatamente. Sabe? Então, por exemplo, hoje o que eu busco fazer, eu sempre tiro print quando alguém entra em algum produto nosso, etc e tal, eu sempre tiro print do perfil da pessoa, ou peço pra equipe tirar, de como que tá. Por quê? Depois que ela aplicar a metodologia, eu sei que ela vai ter o resultado. E aí eu tenho o print do depois. Então, por exemplo, eu tenho vários prints aqui de alunos, tipo, saindo de 5 para 15 mil seguidores, Tem o da Bruna, por exemplo, 15 mil para 100 mil. Tem mentorados que saíram de 10 mil para 400 mil. Olha isso. De 1.000 para 60 mil. Cara, Nossa. e de vários nichos diferentes, sabe? E aí, quem dizer assim, social business não funciona, tua metodologia não funciona, fala, irmão, tá certo. Tá tudo Fale. bem, entendeu? Tá aqui, ó. Os prints aqui não me deixam mentir. Perfeito. Legal. Justo. E falando um pouco sobre... Eu tava dando uma pesquisada, inclusive, no seu site, na questão da Restart, da tua empresa, e vocês falam sobre... Na verdade, vocês não falam, né? Vocês criam conteúdos, uma linha de conteúdo Exato. lá pros profissionais que procuram vocês com o intuito de crescer e atrair seguidores com potencial de compra. Perfeito. Eu queria saber de você, como é que vocês constroem esse conteúdo? Existe um passo a passo Perfeito. que ele é feito? Ótimo, existe sim. Existe um passo a passo, principalmente baseado em fundamentos. Eu trabalho com rede social, esse meu Instagram é desde a época que eu era fotógrafo, então esse Instagram tem 10 anos. Ou seja, eu vi todos os tipos de rede social e fora que eu não vim só do Instagram, eu vim do Orkut, vim do MSN, Nossa, das fala. antrolas aí. Então, assim, a rede social, muitas vezes, por isso que eu falo rede social e não falo necessariamente Instagram. Porque a rede social ela pode mudar de mão a qualquer momento. Justo. A gente viu a transição do Orkut pro Facebook. Quem queria sair do Orkut na época do Facebook? Ninguém. É verdade. Entendeu? Mas depois todo mundo migrou. Snapchat, E quem queria pro sair... Instagram. Exato, do Snapchat pro Instagram. Quem queria sair do Facebook para o Instagram?
Aí já foi talvez melhor, porque era mais legal, uma plataforma mais amigável e tudo. Mas quem que tá querendo sair do Instagram pro TikTok? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas é tendencioso, pelo que eu acredito, de como que tá sendo as linhas de crescimento do TikTok, que uma hora ou ela ultrapasse ou ela fique meio a meio, justamente porque a ameaça foi tão grande da vinda do TikTok que eles criaram o Reels. Reels, exatamente. Entendeu? Então, é fundamental você ter, além de uma linha editorial que eu te diga o que você vai fazer, é você entender os fundamentos. Porque os fundamentos, eles vão acontecer hoje, ontem, hoje e amanhã. Porque eu consigo dominar o princípio das coisas. Essa é a minha visão quando eu vou dar uma direção de conteúdo para a pessoa. Então, como funciona essa produção de conteúdo estratégica? Bom, dentro da metodologia eu trabalho 3 pilares, tá? Dentro da metodologia Social Business. O primeiro é o posicionamento profissional, que foi o que a gente falou. Eu preciso te posicionar de forma profissional na rede social. Você precisa saber qual vai ser o nicho que você vai atuar, a forma que você vai trabalhar, etc, etc. Depois disso, a gente precisa vir para o que eu chamo e dei o nome de trilho do crescimento. Marcos, por quê? Produção de conteúdo por produção de conteúdo é muito fácil para quem vai ensinar. Porque a pessoa, e eu já fiz isso também, a pessoa vai dizer, cara, segunda-feira tu vai postar tanto, um post inspiracional, um post não sei o que, etc tal. Funciona, super, vai dar super certo. Sendo que às vezes a pessoa na terça-feira, a mãe, Deus o livre, precisou ir pro hospital. A pessoa vai lá produzir um conteúdo. Se ela não fizer de forma agendada, dificilmente. Então, às vezes ela pode se sentir até mesmo frustrada por não ter conseguido seguir aquela linha editorial. Sim. E eu sei isso porque eu também passei por isso. Eu vi meus alunos passando por isso, eu vi que isso travava eles. Então eu decidi estruturar e entender que eu preciso fazer um conteúdo de forma intencional. E o meu conteúdo, a minha visão sobre conteúdo, ela tem que apontar para o crescimento do meu negócio. Porque qual é a minha visão? Eu gosto de dividir uma empresa em 3 setores. O primeiro é o setor de marketing. Qual é a responsabilidade dele? Transacionar um desconhecido para um interessado. Se o marketing fizer isso, tá ótimo. Eu preciso ter pessoas que não conhecem o meu negócio, conhecendo e se interessando em comprar. Se eu faço isso, meu marketing foi bem feito. O segundo setor, vendas. Eu preciso fazer com que os interessados se tornem clientes. Se esse setor consegue fazer isso, coisa linda, porque eu vou ter novas pessoas sempre chegando e parte dessas pessoas convertendo. Maravilha. E o terceiro setor, que é um setor que eu gosto muito, que é o setor de resultado. Eu preciso fazer com que o meu cliente, ele termine indicando para mais pessoas, renovando comigo e estando, principalmente, que é o primeiro, na verdade, estando satisfeito. Então, se eu tenho um cliente satisfeito, um cliente que renova e um cliente que indica, cara, minha empresa tá muito boa. Óbvio que isso é um cenário dos sonhos. Mas assim fica mais fácil quando a gente categoriza. Sim. Tá? Então, como que eu olho uma produção de conteúdo, mais especificamente quando eu quero crescer o meu perfil? Eu olho como marketing. Essa é a minha visão. Eu preciso fazer desconhecidos se tornarem interessados. E aí, como que eu trabalho isso na produção de conteúdo da rede social? Eu gosto de trabalhar para o fundamento que é qual é o canal que eu vou utilizar para alcançar mais pessoas. Porque qual é o sentimento que as pessoas têm? Qual é o tipo de conteúdo mais fácil das pessoas postarem no Instagram? É nos stories, concordam? Sim. Sendo que os stories ele entrega para uma pequena parte dos seguidores e somem com 24 horas. Sim. Então, a pessoa que está usando o Instagram como um negócio está produzindo conteúdo no canal que tem pouca entrega e que vai sumir com 24 horas. Qual é a inteligência disso? Nenhuma. E aí, eu começo a trazer as pessoas para esse fundamento. Quando a pessoa entende isso, ela fala, opa, então quer dizer que os stories não devem ser a minha prioridade. Exatamente. Tem que postar? Óbvio que tem que postar, mas não deve ser a tua prioridade. Por quê? Eu tenho que ir pro canal que mais vai me fazer alcançar mais pessoas para ser os desconhecidos se tornando interessados. Hoje, por isso que eu falo do fundamento, porque isso pode mudar, mas o fundamento nunca. Hoje a plataforma, o canal que mais entrega é o feed, ao invés dos stories, porque eu consigo alcançar mais pessoas. Mas por quê? Porque dentro do feed eu tenho 3 tipos de postagem. A postagem estática, uma imagem, uma arte, um carrossel e um Reels. Desses 3, o que mais entrega são os Reels, certo? O que eu quero que as pessoas entendam? Se eu focar nos Reels, eu vou estar conseguindo ter um marketing mais efetivo, porque eu vou ter um alcance de pessoas mais conhecidas, se tornando interessadas e fazendo todo o fluxo. Então, a produção de conteúdo, eu gosto primeiro de trazer esse embasamento. Depois disso, eu consigo mostrar para ela que, por evidência, o Reels é o canal que mais entrega. E aí, agora, ela vai começar a focar a produção dela de conteúdo no Reels, como prioridade. E aí, eu tenho 3 níveis que eu gosto de elaborar nessa estratégia para ativar o trilho do crescimento. Como que funciona? O primeiro nível é o nível 1, que é você fazer entre 1 a 3 Reels por semana.
Isso é uma coisa que qualquer ser humano consegue fazer. Se não conseguir, é porque ele realmente não quer. Eu sei que um vídeo todos os dias já é um desafio maior, mas um vídeo na semana você consegue, meu amigo, com certeza, principalmente se você tiver sonhos. Então, 1 a 3 vídeos por semana já vai te fazer dar uma movimentada, teu engajamento no Instagram vai subir, você vai começar a ter novos desconhecidos chegando, porque cara, quantas mentorias eu já atendi que eu via lá, o cara tinha, por exemplo, uma mentorada que eu atendi agora entrou com 400 seguidores, e aí ela postou um Reels por conta desse fundamento, etc. O Reels dela bateu 445 visualizações. Uau! Caramba. Não é muito, não é pouco, não sei, mas eu consigo enxergar que, cara, ela... E geralmente o Reels entrega para uma parte maior dos seguidores... uma parte maior externa do que interna dos seguidores. O que só é melhor quando a gente entende a estrutura da minha estratégia. Então tem o nível 1, de 1 a 3 Reels por semana. Nível 2 é você fazer de 5 a 7 Reels. É uma frequência maior, justamente porque eu quero fazer a pessoa chegar aos Reels todos os dias. Então eu coloco sempre assim uma projeção. De 1 a 3 Reels por semana durante 90 dias. Eu quero que você tenha essa meta pessoal. Até você conseguir, cara, passar 3, 4, 5 semanas conseguindo fazer 3 Reels consistentemente. Aí você passa pro nível 2. Aí no nível 2 você vai fazer por mais 30, 60 ou 90 dias de 5 a 7 Reels. Buscar esse crescimento. Aí você já vai estar bem legal. E aí chega o nível 3, que é quando você posta de 2 a 3 Reels por dia. E aí, nesse aspecto, você vai conseguir ter um alto crescimento, mas também uma alta produção de conteúdo. E aí, o que eu ensino às pessoas é como que elas vão equilibrar, porque eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo vão pensar, cara, mas aí eu só vou estar postando no Reels, não vai ficar cansativo, não vai ficar tal coisa. A maioria dos teus Reels vai ser entregue para fora. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Para as pessoas que estão ouvindo aqui, eu quero muito que todas elas tenham um infoproduto. E na Kivify, tá? E aí, a brincadeira é... Se elas entenderem que elas precisam ter um infoproduto, como é que o infoproduto é entregue no que a gente mais conhece, falando sobre mentoria e falando sobre curso online? É através de vídeo, concordam? Deus. E a forma de eu ter um interesse maior em comprar aquele infoproduto daquela pessoa é tendo uma prova gratuita. Então, o Reels, o vídeo curto, ele termina se tornando uma forma de você demonstrar a tua capacidade intelectual, o teu conhecimento e a tua didática para gerar interesse para a pessoa comprar o teu infoproduto. Verdade, é uma possibilidade. Bem. Mas assim... Antes de a gente falar especificamente de produto, falando sobre o conteúdo que pode sair no Reels ou em outros Ok. métodos, modelos como carrossel ou Sim, estático. O que é preciso que esse conteúdo tenha nele para que ele gere interesse e engajamento? Porque, por exemplo, hoje um amigo nosso aqui da Kivify, ele mandou uma mensagem e falou, olha, eu encontrei esse professor de inglês, ele tinha falado comigo para me oferecendo a possibilidade de trabalhar com ele. O que você acha? Ele me mandou a página dele, eu olhei assim a página no Instagram e falei, cara, em minha visão, isso aqui não tem condição nenhuma de iniciar algum projeto, porque não existe posicionamento, não existe identidade, apesar de ter bastante publicação. Legal. Então, o que é que uma publicação precisa ter para que ela gere engajamento e não seja só um conteúdo aleatório? Perfeito. Existem alguns fatores, tá? O mais direto aqui, que é o que eu queria que as pessoas mais se preocupassem, é gerar emoção. Certo. Marcos, por que gerar emoção? Porque emoção é o que mais faz a gente se conectar. Por que o Instagram, cara, ou qualquer rede social, quando você vai curtir uma publicação, qual é o símbolo? Um coraçãozinho, né? É um coração. Coração é super emoção. Entendeu? É verdade. É isso que faz a gente se conectar. Então, não é que... Como é que um professor de inglês vai gerar uma emoção? Emoção não existe só a emoção dessa emocional dramática que a gente pensa. Mas muitas vezes um humor. Uma postagem de ensinar inglês sendo que de uma forma divertida. É uma boa possibilidade. Uma outra possibilidade é ele trazer o medo de você que tá prestes a viajar, que é a pessoa mais quente de poder comprar um produto desse, de saber, cara, e se você chegar no aeroporto e não souber se comunicar, você sabe o que pode acontecer? Então, isso aí vai gerando. Então, ter a primeira preocupação que você tem que ter é como que eu posso emocionar as pessoas com algum sentimento, gerar algum sentimento para a pessoa que está do outro lado. E aí você vai vindo muito com o teu formato de produzir conteúdo. Eu sou um cara mais engraçado, eu sou um cara mais cético, Então, às vezes eu posso simplesmente, até para um cético que é um cara super numérico e super metódico, se eu trouxer para ele um passo a passo, isso daí vai super gerar valor para ele. Então, a produção de conteúdo eu gosto primeiro de pensar em gerar uma emoção, em primeiro aspecto. Segundo, isso vale tanto para carrossel quanto para Reels, tá? Quanto post estático. A primeira imagem, os primeiros momentos de visualização precisam ser muito impactantes. E existem técnicas para você conseguir fazer isso. Uma primeira, básica, contraintuitivo. Então, você falar, tipo, sei lá, essa é a forma errada de aprender inglês.
isso vai gerar mais conexão. Existe um estudo que fizeram com um canal muito grande no YouTube, eu não vou lembrar da pesquisa, peço perdão por isso, que o cara postava assim, sei lá, 5 formas de como fazer dinheiro. E aí tinha lá o número de visualizações. Era um canal bem conceituado, eles fizeram isso por um determinado período, sei lá, um mês, só de postagem de forma positiva de como você pode fazer tal coisa. E depois, no outro mês, eles buscaram fazer as capas dos vídeos do YouTube mais voltado pro lado negativo. Os 5 maiores erros para você fazer dinheiro. E aí foi dobro, triplo, quádruplo de visualização por conta dessa chamada. Então não é que você vai trazer uma conotação negativa pro teu conteúdo nem nada, mas você precisa chamar a atenção. Por quê? Quanto maior você chama a atenção, mais pessoas você vê. Quanto maiores pessoas você vê, maiores desconhecidos podem se tornar interessados e a gente faz todo aquele fluxo. Então, gerar emoção é o primeiro ponto. O segundo ponto é conseguir chamar a atenção no início, ou no início do vídeo, ou na capa do carrossel, ou no post estático. E o terceiro, que é um reforço da emoção, mas que a gente pode usar isso de forma estratégica, é a empatia. Porque o que acontece? Quando a gente se posiciona, querendo ou não, a gente tá dizendo que a gente se acha um pouquinho melhor do que a outra pessoa. Tipo assim, de dizer, cara, eu tenho capacidade de ensinar isso pra você que pode aprender. Não tem nada de errado nesse aspecto. Mas às vezes a gente se perde em entender que a gente não tá tendo que falar nem provar nada pra ninguém, mas sim buscar ajudar o outro. É nisso que eu acredito. Então, não acho válido você ter uma comunicação onde você mostra o seu intelecto. Sabe o que acontece com quem termina de se formar e aí sabe que, eita, na faculdade não me ensina sobre vendas, eu vou ter que aprender a vender, eu vou ter que desenvolver. Qual é o principal, assim, formato de produção de conteúdo das pessoas? Usar palavra técnica, palavra difícil, porque ela acha que isso vai transmitir o profissionalismo e também é o que ela tá pegando da faculdade. E isso é o que mais vai afastar, perfeitamente. Vai afastar. Então, quando eu tenho um olhar de empatia, seja na produção da minha legenda, seja na intencionalidade do meu conteúdo, seja no formato de conteúdo, eu consigo ter mais alcance para aquela pessoa, mais conexão, que querendo ou não ajuda na venda. E aí, dando um presente aqui pro pessoal, existe uma forma de você montar uma estrutura de legenda muito boa, tanto para Reels quanto para post no feed em geral, tá? Que é baseado aqui, ó. Primeira coisa, título chamativo. Porque sempre a sua postagem, a não ser que você vai fazer uma legenda muito curta, com menos de 12 palavras, que ela vai caber por completo. Mas na maioria das vezes, se você escrever qualquer coisa, vai ter aquele botãozinho de ver mais. E nem todo mundo vai clicar ali. Por isso, você precisa ter um título chamativo. E aí, de preferência, ou contraintuitivo, ou que fuja do senso comum, ou algo que traga um tom de polêmica, etc. Quando você faz isso, as pessoas vão querer ler o que você tem para falar. E aí é onde entra. Depois do primeiro, que é o título chamativo, é você entregar o conteúdo em etapas. Então, por exemplo, ou você conta uma história, ou você traz ali, por exemplo, os 5 erros de tal pessoa, as 3 formas que me ajudaram a tal coisa. Porque isso cria uma contagem regressiva na nossa cabeça, o que faz a atenção ficar ainda mais legal. Nesse aspecto, eu consigo entregar o conteúdo em etapas. E aí eu vou dizer para as pessoas, cuidado com Salmos 91, cuidado com esses textões que a gente faz na legenda que não tem respiro nenhum, parece um printão de texto que ninguém vai parar para ler, sinto muito. Então, a cada 2 linhas, quebra um pouquinho o parágrafo. Então, entrega um título chamativo, entrega um conteúdo em etapas. Durante esse conteúdo em etapas, o que eu gosto de fazer? Eu estou dando ali quais são os 4 maiores erros de um infoprodutor. Quando eu passar do erro 2, eu faço o quê? Eu faço uma chamada no meio do meu conteúdo. E se de alguma forma você está vendo que está cometendo esses erros, vai lá no link da minha bio que eu acredito que eu posso te ajudar. E pro erro 3, tal coisa, e pro erro 4, tal coisa, porque fica leve. E aí no final, que é a última etapa dessa estratégia, é você fazer uma chamada para a pessoa comentar. E aí nada de comentar uma pergunta aberta, pelo amor de Deus. O que você achou do conteúdo? Comente aqui. A pessoa não vai escrever, sinto muito. Principalmente se você está começando. Agora, se você coloca assim, coloca um emojizinho do coração se você curtiu esse conteúdo, ou então marca um amigo no comentário, ou então coloca aqui a palavra tal se você quer receber um material complementar sobre isso. É muito mais rápido. Que massa. É por isso que todas as vezes da semana tem alguém me marcando lá no Instagram, em sorteio, coisas do tipo, eu não sei nem quem é a pessoa, mas... Não é aquela mulher de cabelo azul também te marca? Cara, eu não sei se é ela. Nossa, é uma mulher de cabelo azul, cara, que eu não Moça sei do mais cabelo o que fazer, azul. cara. Mas sei eu mais acho o que fazer. engraçado. Tô bloqueada, minha vida, já bloqueei vários anúncios dela, na verdade, mas Boa, tá me boa. marcando. É sobre isso. E Marcos, falando mais sobre você, sobre o seu produto, você ensina justamente essa construção de posicionamento para no final as pessoas conseguirem vender ali infoprodutos, não é Exato. mesmo? E eu queria saber como é que vocês criam esse infoproduto para os profissionais do zero, como é que funciona essa Isso, parte? a gente ajuda toda a estrutura da pessoa, a gente não cria de forma operacional. Tô pegando na mão da pessoa, a gente não faz, mas a gente dá toda
a direção. Então a gente tem muito cuidado, que é exatamente o porquê que os meus infoprodutos, eles vendem, os infoprodutos que eu desenvolvo e que a gente traz a estratégia, tem esse resultado lucrativo, previsível e escalável. Justamente porque a construção dele é cuidada de uma forma muito boa. A prova de desculpa, a prova de qualquer pessoa ter qualquer dúvida se funciona ou não, ela não vai ter isso com nenhum infoproduto. Então é um atendimento bem personalizado, Sim. querendo ou não. Sim. Você vai literalmente fazer essa... A gente tem tanto esse atendimento mais personalizado, como a gente também tem toda a metodologia gravada. Perfeito. Pra pessoa poder ver aquilo ali, saber em que etapa ela tá, e tem toda uma E aplicar. jornada de aplicação pra pessoa poder se desenvolver. Legal. Agora, quais são os princípios que os empresários digitais devem seguir para garantir um produto saudável com lucratividade previsível? Legal. Vamos lá, falando sobre criação do infoproduto e depois a gente fala sobre a venda, tá? Legal. Criação do infoproduto. Primeiro você começa pelo fim. Qual é o resultado que você vai postar? Você dá Eu corte sou- pra... Começa pelo fim. Começa pelo fim. Marcos, por que começar pelo fim? Porque o que todo mundo faz quando compra um infoproduto é assistir só o começo. Então ninguém chega no final. E todo mundo que tá pensando em criar um infoproduto, pelo menos a maioria, pensa assim, eu vou colocar 60 aulas. Tu não assiste? Por que tu vai colocar? Ah, é pra dizer, pra pessoa poder dizer, quanto custa o curso? 50. Poxa, tem mais aula do que real em coisa. Não vai por esse caminho. Qual é a ideia de começar pelo fim? É você saber o que você vai entregar no final. Se você souber isso, cara, como é bom. Porque, por exemplo, eu posso trazer um case aqui Por favor. da QFI? Cara, fevereiro de 2023, eu tava vendo a minha rede social e aí apareceu um cara falando assim, meu nome é Abner, eu trabalho no restaurante japonês. Aí eu falei, pô, que legal, deixa eu ver aqui. E aí eu gosto muito de sushi. E aí ele tava ensinando a como fazer ali um temaki. E eu vi ele ensinando, falei, cara, que legal, tipo, muito bacana, assim, o jeito, a didática dele e tudo. E ao mesmo tempo teve alguns fatores aqui que eu, como eu falo, né, pra mim os empreendedores são heróis e eu consigo ver algumas questões. Eu fiquei meio me questionando, cara, o cara tem a língua presa, ele tinha a língua presa, fala molho taguê, e eu vi que as pessoas, tipo, meio que brincavam disso nos comentários, e mesmo assim ele continuava gravando. Ele tava com 10 mil seguidores, falei, pô, que bacana. E ele continua, legal, trabalha no restaurante japonês, ou seja, ele não é o dono. Quantas vezes a gente vê um colaborador por vontade própria, porque ele não tava nem divulgando o restaurante? Isso é raro. É muito raro. E no interior de São Paulo. E querendo ou não, tipo, às vezes a gente não vê nem restaurantes renomados em São Paulo criando um conteúdo dessa forma. E deixa eu dar uma olhada nisso. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, que eu gostei muito da forma que ele ensinava. E mandei uma mensagem pra ele e perguntei pra ele, cara, tu tem... Porque eu não achei um curso na bio dele, alguma coisa pra poder aprender. Aí eu mandei mensagem, falei, cara, tu tens... algum curso de como fazer sushi, etc e tal, gostei muito. Aí ele falou, cara, não tenho. Aí eu expliquei pra ele, não querendo te vender, tá? Mas eu tenho uma metodologia chamada Social Business, de como que você pode se posicionar, crescer e vender mais através da sua rede social. E a gente tem uma metodologia de como criar teu infoproduto. Você tem interesse? Aí ele falou, cara, tenho. E aí eu tenho um print, é muito engraçado. Na minha porta do escritório, eu tenho os principais momentos do meu mês. Porque eu geralmente planejo os sonhos que eu quero realizar, os objetivos que eu quero conquistar. Fica num lugar, tipo uma montagem. Depois eu posso contar sobre isso. Eu queria muito poder, nos 30 anos da Bruna, levar ela para Paris. E até esse sonho acontecer, isso estava impossível para minha cabeça. Mas eu disse, vai ficar aqui, uma hora eu vou conseguir realizar. Então eu tenho desse lado. E do outro lado eu tenho o print do meu Google Meet com o Abner, explicando para ele como funcionava a metodologia. Beleza. E aí eu vou trazer um pouco dessa aqui para trazer um contexto legal, tá? O que foi que eu fiz? Eu fiz um curso para mim, com a metodologia. Eu fiz um curso como se eu quisesse, que é, no caso, o que aconteceu, como que eu gostaria de receber um curso de como fazer sushi. E aí eu sou um cara que eu gosto muito de ver avanço no que eu tô fazendo. Então, a forma como a gente estruturou o infoproduto dele foi fase 1, como preparar o seu sushi. Fase 2, como fazer os 10 melhores tipos de sushi. E fase 3, como melhorar o seu sushi, tipo, como tirar foto do sushi, como preparar a mesa, etc e tal. Era isso que eu adoraria receber se ele tivesse. E eu não vi um curso com essa estrutura. Então eu desenvolvi isso para ele, dei o nome das aulas ali, ele foi e gravou. Por quê? Porque o final que eu queria, quando eu desenvolvi esse infoproduto para ele, é que eu queria ver as fotos das pessoas com os sushis prontos.
eu sabia qual era o final que eu queria ter. Então, nesse aspecto, é isso que eu falo para as pessoas. Começa o curso pelo fim. Saiba qual é o resultado final que você quer entregar. Porque se eu tenho um cara que produz conteúdo, ele tem um infoproduto, e esse infoproduto, e de preferência se o nome for fácil e etc., eu consigo fazer com que as pessoas cheguem até o final, que é um grande desafio para quem faz infoproduto, que é fazer a pessoa chegar até o final, porque às vezes ela diz, vou pedir reembolso porque tal coisa. Porque você não chegou até o final, você não aplicou, etc. Sim. Então, se eu tenho uma estrutura que eu sei como chegar até o final, eu tenho uma metodologia muito mais clara para seguir. Entende? E olha que eu nem entendo de sushi, tá? Então eu montei de uma forma muito pro cliente final, que é o que as pessoas têm que ter cuidado na hora de criar um infoproduto. Não é o teu conhecimento, e sim a forma como você vai entregar para fazer a pessoa chegar no resultado final. Cara. E aí, desenvolvemos o curso, o nome do projeto foi um nome muito gostoso, que eu tava super inspirado, chamado Sushi Fácil. Então a ideia é essa mesmo. E como que você pode fazer sushi em casa? Essa é a promessa. Prometeu e entregou. Prometeu e entregou. E aí o que aconteceu, cara? Em fevereiro de 2023 a gente desenvolveu esse projeto, março a gente colocou para o mercado e esse curso hoje vende todos os dias, desde o dia que a gente abriu as inscrições. Qual o ticket? R$147. Legal. E é linda a estrutura. Por quê? Antigamente, o Abner, como começou a ver esse crescimento, ele criou um infoproduto mas assim, de R$9,90. E aí era aquele lance... Olha que doido, eu não tinha reparado nisso. O mesmo produto que eu tinha criado. Vem como é a coisa... Pra quem tá ouvindo aqui, se você tem um produto de R$9,90, esse é o momento de você subir pra pelo menos R$100. Esse é o teu sinal. Por favor, não falta mais nada pra você subir esse preço, tá? Então, o que aconteceu foi... a gente pegou aquele conteúdo, deu uma melhorada de R$9,90 e se tornou um produto de R$47 que a gente colocou como order bump. Que é uma oferta adicional pra quem tá ali na oferta. Beleza? E quando a pessoa compra, ou não, o order bump, mas compra o curso, automaticamente ela recebe um upsell, que é uma compra pra cima, no caso, né? É uma oportunidade da pessoa ter um encontro com o Abner pra ele direcionar a pessoa, tipo, o que você tá sendo que tá errando, o que você quer melhorar, se é pra pessoa fazer em casa ou se ela quer melhorar o restaurante japonês dela. Então, existe essa possibilidade também. E aí foi muito legal, cara, porque... aqui eu vou trazer o outro lado disso, né? De construir um negócio lucrativo, porque as primeiras vendas... Na verdade, até hoje eu tenho aqui... as primeiras vendas, elas... E até hoje, na verdade, elas acontecem de forma orgânica, porque com o trilho do crescimento, o Abner saiu, aplicando a metodologia Social Business, de 10 mil seguidores para agora, nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, para 400 mil no Instagram. Cara, e 700 mil no TikTok. Surreal. Sabe? E ele não vai parar, velho. E o melhor de tudo isso, fevereiro de 2023 foi assim que começou a nossa história. Dezembro de 2023, eu falei pra ele, cara, o meu sonho é que você consiga ser sócio do restaurante que você trabalha, porque você tem muito potencial pra isso. Porque, pô, você que move a parada. E ele fechou o ano, e esse era o meu sonho, e o sonho dele era poder viajar pro Nordeste. Né? Ele queria conhecer, fazer a primeira viagem de avião dele, etc e tal. Ele fechou o ano comprando o restaurante que ele trabalhava, de delivery. Ele fechou o ano com 10 mil seguidores inicial para 400 mil, 700 mil no TikTok e comprou agora uma unidade para poder fazer um restaurante aberto ao público, além do delivery, para fazer rodízio e receber os seguidores dele. Transformou a vida. Cara, rede social muda vidas, é nisso que eu acredito, sabe? Rede social muda vidas. E o melhor de tudo isso, cara, com essa renda do curso, etc., possibilitou ele também pedir a mulher dele em casamento e comemorar a lua de mel na primeira viagem de avião dele pro Nordeste, junto com a esposa. Isso, para mim, é isso, sabe? É isso que eu quero que as pessoas entendam. A gente não inventou a roda, sabe? A gente não quis ser diferente. Não, é só pensar no cliente final, no resultado. E sabe o que é mais legal? Todos os dias no Instagram do Abner aparece uma menção. Qual é a menção? #sushi fácil. Foto do sushi da pessoa que fez através do curso que ela comprou dele. Prova social. Cara, isso só me lembra a história da Luana Mouri. Que ela também fez, acho que ela fez mais de 700 mil reais, assim, em semanas, de forma orgânica, porque ela tinha um posicionamento muito forte no Instagram dela. Você tem noção do que é uma pessoa simplesmente abrir ali o story dela, colocar o link e falar, galera, abri vaga aqui pro
pra minha mentoria, quem quiser comprar, tá aqui. Perfeito. E eu vou fazer 700 mil reais em semanas. Olha, Pra mim é surreal. muito louco. É muito louco, cara. Agora, eu imagino que hoje você tem uma quantidade de vidas transformadas. Você trouxe um caso aí do Abner, mas são milhares de vidas transformadas. Só dentro da HeroStar são mais de 5 mil alunos, Sim. o que é surreal dentro de uma plataforma desse nível. E aí eu queria entender da sua experiência de mercado agora. Dentro desses 5 mil alunos, o que é que você identifica como sendo os principais padrões de desafio que seus alunos encontram? Ai, que pergunta maravilhosa. Meu Deus, que bom poder ter essa oportunidade de responder. Cara, a primeira coisa tá na mentalidade. É da pessoa se achar capaz. Eu falei ali do lance de que eu deixei a montagem, de que eu queria realizar o sonho da Bruna de poder conhecer Paris, conhecer a Europa e a gente fazer essa viagem, porque graças a Deus eu tive, através desses pequenos sonhos que eu fui comemorando, de um dia querer ir para um restaurante e por conta da rede social, por conta dos infoprodutos, eu consegui ir sem me preocupar com preço, de poder fazer as minhas pequenas viagens, de poder proporcionar viagem para meu pai. Ou seja, eu comecei a ter mais confiança nas minhas realizações, o que deixou a minha mentalidade um pouco mais alinhada ao que eu estava fazendo, aos meus compromissos. Mas nem sempre foi assim. Para eu conseguir isso, foram 25 anos, quando a coisa começou a surgir, começou a acontecer. Eu sei, para quem tá ouvindo, que muitas vezes você não se acha tão interessante assim a ponto de criar um curso, a ponto de se posicionar na rede social, a ponto de inúmeras coisas. Então, a tua mentalidade o tempo inteiro... Eu vou, inclusive, fazer uma tatuagem de sabotador. Porque toda vez que eu tiver um pensamento sabotador, eu quero morder para eu saber que é o meu cérebro. Porque... Inclusive, o Marcos Estrada estava aqui e eu escutei o podcast dele, um super querido, cara, conterrâneo também. E ele falando dessa questão dos pensamentos negativos, que a nossa cabeça o tempo inteiro tem isso, é super verdadeiro. A nossa cabeça o tempo inteiro tá pensando em problema. Mesmo quando, pô, vocês estão hoje num ótimo local profissional, num grande desenvolvimento, mas eu tenho certeza que vocês veem problemas também. E problemas, inclusive, maiores do que tinham há 3 anos atrás. Então, o problema ele nunca vai deixar de existir. Sendo que você tem que saber dar a importância devida para ele. E eu vejo que as pessoas muitas vezes travam com essa mentalidade de o que a pessoa vai achar, eu não sou tão interessante assim, eu não sou tão bom assim, etc e tal. Então, pegando o exemplo dessa mentalidade do momento que eu tive ali com a Bruna, cara, eu tava no pior período financeiro da minha vida, emocional, tipo, eu tava muito prejudicado, mas eu tomei a atitude de garantir que aquela viagem ia acontecer. Eu coloquei ela como um planejamento e eu configurei a minha mentalidade para, cara, isso vai acontecer. E eu não tinha certeza nenhuma daquilo. Eu gosto muito dessa frase do Pablo Marçal, que eu vejo que ele fala, não sei se outra pessoa fala, mas quem vive de condição não toma decisão. Então eu tomei a decisão primeiro de comprar aquela viagem ali e depois ver como que eu ia pagar. Ela aconteceu de uma forma muito especial. E foi muito louco que, assumindo aquele compromisso com a mentalidade de saber que aquilo ia dar certo, que em dezembro do ano passado, eu pude pedir Bruna em noivado de frente pra Torre Eiffel, cara. Sabe? Especial. Foi muito incrível. E tudo isso através do nosso trabalho, através da nossa rede social. Ela também, sabe, conseguiu se profissionalizar nisso. Então, é o quanto que você acredita em você. É a sua mentalidade. É o quanto que a pessoa que eu tô mentorando do outro lado, que tá assistindo a aula minha, ela tá acreditando no que eu tô falando pra ela. E é por isso que eu foco tanto em mostrar resultado. Porque eu não quero que ela se deixe levar pela minha oratória, pela forma como eu tô falando, se eu tô falando bonito, se eu tô conseguindo convencer ela. Não vai por esse caminho, vai pelo caminho do resultado. Então a primeira coisa é a mentalidade, é o quanto que você acredita no que você vai fazer. Esse é o ponto, porque isso vai te pegar. O segundo é a ambiência. Eu, inclusive, tive que me afastar, olha que doido falar dessa história, mas eu tive que me afastar dos gêmeos. Por quê? Eu reprovei 2 anos no colégio. Eu não era um bom aluno, não de fazer bagunça, mas não tirava nota boa. E os gêmeos queriam passar em medicina, eles, cara, brincavam comigo a hora que fosse, mas no final do mês estava ali o boletim verdinho deles, com notas altíssimas. Eu falava, caraca, como é que vocês conseguem conversar, tirar onda, brincar e ainda assim ter nota boa? Eu não conseguia. Então teve um momento da minha vida que eu tive que me afastar deles, não por nada, não é por mal, nem nada. Eles, inclusive, estão vindo agora para São Paulo, vou receber eles. Cara, vai ser uma festa. E vou postar na rede social com certeza. Mas o lance é, eu me afastei ali porque aquele momento eu tava achando que eu nunca ia conseguir virar, eu ia conseguir ser bem-sucedido, porque eu só seria bem-sucedido por estar andando com eles através da medicina. Guilherme teve a mesma coisa.
De ter esse pensamento, cara, se eu não for médico, eu não vou ser nada. E às vezes a gente tá num ambiente que, cara, quantas pessoas ao teu redor, você que tá me ouvindo, sabem de infoproduto? Não tem, velho. Não tem. Então eu tive que me apegar em pessoas da internet. É por isso que eu sinto um peso tão grande, assim. Eu espero que esse podcast ele possa abrir esses novos momentos para essas pessoas. Para elas poderem entender, cara, realmente um conteúdo da internet ele transforma, realmente uma rede social ela pode mudar vidas, realmente um infoproduto ele pode me fazer, ele ser o caminho para poder realizar os meus sonhos. Eu tô aqui sentado aqui hoje para poder dizer que isso acontece em evidência. Minha vida tá no meu Instagram, você vai poder ver cada uma dessas coisas que eu tô falando. E você pode ver, inclusive, meu primeiro post. Se você descer lá, são mais de 1.500 publicações. Boa sorte. Vai dar trabalho. Mas vai dar. Então, a ambiência é o quê? Cara, por tempos eu tive que me afastar dos meus melhores amigos. Eu tive que bloquear os meus pais. Porque minha mãe fica, isso aqui. E às vezes, quando você tá na casa dos seus pais, eles sabem que você não é perfeito. E na rede social, querendo ou não, você quer ter uma posição melhor. E aí vão ter as pessoas que vão te julgar por conta disso. Então você precisa se afastar desse ambiente. Tanto é que o meu crescimento maior foi quando eu me mudei para São Paulo. Também foi o crescimento mais difícil, foi o mais doloroso. Então esteja apto a isso. Mas vale a pena, porque no final das contas, com quem foi que eu realizei esses sonhos? Com as pessoas que eu amava, com as pessoas que eu queria bem. Não as pessoas que eu tava pensando em me julgar, etc e tal. Então, ambiência é muito importante. Estar em eventos estratégicos, ver pessoas, novas conexões, vão trazer novas ideias que vão trazer novas ações que vão trazer novos resultados. Eu acredito muito nisso. Então, mentalidade de você acreditar que você é capaz, cara, natural. Eu sou da filosofia que se Deus permitiu sonhar, você vai realizar, irmão. Ponto final. Você não tá desejando nem sonhando querer fazer mal a ninguém. Você tá querendo... Na maioria das pessoas que eu conheço estão desejando dar uma casa pra mãe, proporcionar uma viagem pro pai, fazer uma coisa ou outra. Então, esse é o ponto. Mentalidade. Segundo, ambiência. Você escolher os lugares que você quer estar de forma estratégica, ser intencional. Eu costumo dizer que, cara, um herói da vida real é só você olhar pro filme. É assim, ó. O herói, ele é um cara que tá numa jornada de autodescoberta. E aí ele passa por um desafio, e aí nesse desafio... E ele sempre começa do mundo comum, pra fazer com que a gente saiba e a gente se achar um herói também. O Homem-Aranha, por exemplo, ele é de Nova York você sabe que existe. Então isso faz meio que pensar. Então sempre parte do mundo comum, então você pode. Quantas pessoas que vieram do Nordeste, do Sul, do Sudeste, que sentaram aqui e conseguiram ter resultado? Por que você não vai conseguir? Então o herói, ele tem isso. Depois ele vai ter um encontro com um mago, ou com algum mentor, um encontro com o mentor, de fato, que é alguém que tem mais experiência para poder dar a direção para ele. Durante essa jornada, ele precisa ter um parceiro, que é por isso que eu honro muito, muito mesmo meu melhor amigo, Guilherme, para sempre, porque nos meus momentos mais difíceis, ele foi quem Deus usou para falar comigo, sabe? E é um cara super leal e que eu tenho um amor enorme. Amo você, meu irmão. E você precisa, depois de ter um parceiro, você precisa ter, com certeza, um amor também, cara. Pra você ter por quem lutar. Porque, sendo bem honesto, pra gente que é homem, pô, se a gente tiver internet, ar-condicionado e iFood, tá tudo certo. Agora, como eu tenho uma mulher linda, caríssima, porque ela não queria, vou pra tal lugar. Não, eu quero Paris. Eu falei, bronca, tá tudo certo. Mas isso me fez crescer profissionalmente, me fez me desenvolver para poder ter esse resultado. Então, ter um amor é ter por quem lutar, sabe? Para que você possa também ter um ponto que foi ela a pessoa que me deu todo o suporte quando eu precisava. Por isso também lhe agradeço, meu amor, por tudo que você fez por mim, viu? E o herói também, ele tem as raízes dele, que são os pais, que são as pessoas que a gente precisa ressignificar, sabe? Meu pai, eu falei no início do podcast, meu pai era alcoólatra, sabe? E eu tive muitos traumas por isso. Mas em contrapartida, quando eu vim morar em São Paulo e que eu comecei a ver que as pessoas que eu tava, de uma certa forma, me relacionando, mas sempre por interesse profissional, quando eu tive essa queda profissional, eu comecei a me voltar mais para minha família, que foram as pessoas que eu entendi que, independente de como que tá a minha condição financeira ou o meu status profissional, são elas que vão estar comigo. Então eu comecei a ter o meu pai rezando para mim, pela videochamada, sabe? Eu comecei a ter a minha mãe vindo viajar para São Paulo para vir me ver. Eu comecei a ter esse suporte. Então, hoje são as pessoas que eu mais troco ideia e mais estou valorizando. Meu melhor amigo, minha noiva, minha família. Então, você organizar essas coisas é o que vai te deixar no jornal. E saiba, um herói também tem seus vilões. E vão ter vilões. Então, eu quero que as pessoas tenham... Eu quis estender um pouco essa resposta, porque se ela mudar a mentalidade dela,
se ela mudar a ambiência dela e se ela entender que ela precisa seguir essa jornada para ser o herói da vida dela, não precisa ser exatamente esse script, mas aqui tem muitos princípios. E o principal, ter Deus como guia na vida dela. Eu evito muitas vezes falar disso para não parecer aquele cara que eu sei que hoje quem fala de Deus tem esse lance de estar usando Deus para fazer dinheiro e tal. Então, não precisei falar dele, mas eu preciso honrar ao cara que me possibilitou tudo isso, que foi Papai do Céu. Então, confiar nele, sabe? Ter fé para poder fazer as suas coisas acontecerem é o ponto que eu mais acredito que vai ser tanto o inicial, mas também vai ser o que vai te manter nessa jornada pro resultado. Que legal, cara. Essa foi uma resposta completa e muito agregadora. Que bom. Gostei de ouvir ela. Assim, a gente fez algumas perguntas aqui, mas tem uns caixinhas de perguntas. Você tá pra responder? Maravilha, por favor. Eu vou te dizer que essa foi uma das maiores caixinhas de perguntas do ano até agora. É verdade, com perguntas, inclusive, muito das que boas, Muito viu? boa. Você começar, Bruninho? Vamos lá, vou começar. Que honra, Legião. Vocês são fera, hein? Gostei de Bom ver. demais. Olha, vou começar. A Nicole, ela fez perguntas muito boas. É Então vou verdade. começar por ela. Ô, Arroba Nicole Pernicio... Ih, Nicole, vamos lá. Arroba Nicole coisa boa. Pernicio te nutri. Perniciote. Vamos lá. Perniciote, obrigada. Perniciote, Pode ser talvez. perniciote. Peço perdão, Nicole, mas olha só, ela perguntou, Marcos, na sua experiência, o que você julga mais importante para crescer nas redes sociais? Tá. A primeira coisa... Eu tenho várias formas de responder essa pergunta, mas eu vou voltar para autenticidade. Marcos, por que autenticidade? Porque a autenticidade é o que vai te manter no processo. Porque o crescimento, em um mês eu saí de 29 para 100 mil seguidores com a estratégia. O trilho do crescimento foi dali que surgiu. Mas eu entendi que não adianta crescer a qualquer custo, porque dá para fazer isso. Sendo que muitas vezes você pode não conseguir manter. Que foi o que aconteceu comigo. Mas depois eu meio que entendi que eu também não quero a maior fama do mundo, não. Eu quero ter um público qualificado de pessoas comigo. Então, eu não desejo fama. Eu desejo ter relevância, ter influência para as pessoas certas, para os heróis que eu sei que eu posso agregar. E aí, então, a autenticidade é a forma de... Quanto mais autêntico, quanto mais esse conteúdo é do meu jeito, menos eu preciso me esforçar em fazer e mais eu vou aguentar fazer mais. Porque aí entra o segundo fator, que é a multiplicação, é o empilhamento. Você precisa, cara, não tem como, não me vem querer crescer fazendo uma postagem por semana. Não vai acontecer. Então você vai precisar postar bastante. Então o empilhamento é o que vai fazer com que, por exemplo, você faz um vídeo hoje, ele não viraliza. Você faz um vídeo amanhã, ele não viraliza. Você faz um vídeo depois de amanhã, ele não viraliza. Você faz um quarto, aí ele viraliza. Quando ele viraliza, ele puxa os outros. Porque novas pessoas estão vindo, novas pessoas vão te seguir. Se você experimentar seguir qualquer perfil hoje, pode analisar. Fecha e abre o seu Instagram. A primeira postagem que vai aparecer é a postagem da pessoa que você acabou de seguir. Então, isso é o poder da multiplicação. Para isso, o seu perfil precisa ter empilhamento. Empilhamento de conteúdo, usar o trilho do crescimento, tá? Então, primeira coisa, autenticidade. Segunda coisa, empilhamento. E terceira coisa, crescer de forma intencional e qualificada. Crescer a qualquer custo não vale a pena, você vai trazer muita gente desqualificada e vai dar aquele efeito de, poxa, eu tenho tantos mil seguidores e tantas visualizações. Poxa, eu tenho tantos mil seguidores, mas não consigo fazer venda. É porque provavelmente seu conteúdo não foi intencional. Como que eu descubro se meu conteúdo é intencional ou não? O conteúdo que tá lá dentro, as palavras-chave. Palavras-chave é a forma que você tem de mensurar. Porque nossa senhora, eu já assisti tanto conteúdo que a galera falava, você tem que gerar valor. Ah, você tem que ser intencional. Tá, mas de forma objetiva, o que é isso? Então eu busquei chegar no meu entendimento. Para mim, o conteúdo intencional ele tem que ter palavra-chave, que eu tenho que falar a palavra que está intencional para o objetivo que eu quero atrair. Segunda coisa, tem toda também a questão... tem essa questão que a galera fala que é a leitura corporal, alguma coisa assim, que é só 20% do que você tá falando, que é tal coisa, e o restante é tudo de postura corporal, símbolos. Sim, a maior parte da comunicação é linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Muito obrigado. Ótima contribuição. Então, a linguagem não verbal também conta na forma que você vai produzir esse conteúdo. Para que você... Por que eu tô trazendo esses pontos aqui? Para você entender que o crescimento da tua rede social, ele vai acontecer de uma forma ou de outra. É só se você pegar o início do podcast, você vai focar ali, vai fazer tantos reels, você vai conseguir. Sendo que se você não fizer isso de forma autêntica, você não vai conseguir manter. E se você não explorar de outras simbologias, você pode não gerar tanta conexão. Então é um ponto que eu quero que as pessoas tenham esse cuidado para poder crescer de forma saudável. Esse é meu ponto. Show. Legal. Pergunta do Paulo Schod. Marcos, como construir uma linha editorial que conecta com o público? Legal. Olha aí.
Tem aquela questão da empatia que a gente falou, mas eu vou trazer novas ideias aqui para as pessoas, tá? A primeira coisa é entender que os dias têm energia. Isso é muito legal. A forma que a gente vive a segunda-feira é completamente diferente da forma que a gente vive a sexta e completamente diferente da forma que a gente vive o domingo. E isso para todos os dias da semana. Da mesma forma que o mês ele também tem energia. A forma que a gente começa o mês é diferente da forma que a gente termina. Verdade. Se eu entendo isso e eu abro a minha rede social e, por exemplo, são 10 horas da noite e o cara tá postando um conteúdo de dia, eu não vou ter tanta identificação. É coisa que a gente não percebe. Então, a linha editorial baseada nos fundamentos, que é o que eu acredito, e não no poste tal coisa, tal formato funciona, não sei o quê, mas eu começo a pensar. E isso, eu sei que muitas pessoas podem até pensar assim, ai, que assunto chato pensar em fundamentos, não tem como me dar um quadro de postagem que mais viraliza? Existe essa possibilidade, mas daqui a um mês ela vai ficar obsoleto. Agora, quando eu entro para fundamento, eu consigo pegar isso, se eu postar hoje ou amanhã, eu vou entender. Então, o que eu preciso entender? Os dias têm energia, então segunda-feira é o dia de recomeço. É o dia de voltar pra dieta. Então, por exemplo, se o Paulo Schod, grande Paulão, obrigado pela pergunta. Eu sei que ele é personal, aluno meu. Fiquei feliz pra caramba de ver com a mensagem dele e a Nicole também. A gente tem aqui um lance que eu consigo fazer com que as pessoas, na segunda-feira, que estão com esse objetivo de recomeçar, de começar uma nova dieta, de começar a se exercitar, ou que colocaram aquela promessa, cara, essa semana é a hora do Paulo Chiodi fazer uma sequência nos stories, ou um conteúdo no Reels, falando para as pessoas a importância de você se cuidar. Ou um caso de um aluno dele, e fazer um convite para mentoria, acompanhamento e etc. dele, porque isso vai fazer com que ele tenha um grande resultado mais estratégico e mais assertivo. Então, montar sua linha editorial baseada nesses momentos da semana é um ponto muito bacana. Segundo ponto, então, esse foi o primeiro fundamento, tá? O segundo fundamento que eu quero que as pessoas tenham é a intencionalidade, que é, no seu dia, busque garantir aquilo que vai te trazer crescimento primeiramente. Então, não é o primeiro story do café. Ele pode funcionar, o café de bom dia, que todo mundo faz, eu também faço, adoro? Pode. Mas não deve ser a minha prioridade. Eu posso fazer ele e depois fazer o do Reels? Pode, mas não deixa de lado o Reels, que é o teu ponto de marketing mais forte para a tua rede social. Então, o primeiro é entender a energia da semana. Sim, uma coisa que eu gosto de fazer é linha editorial semanal. Existem algumas formas, tá? Criar conteúdo pro dia não é bacana. De forma alguma, porque isso vai depender muito da tua criatividade, vai fazer com que você tenha uma alta demanda de criar aquilo ali. Às vezes você não tá no dia criativo, você faz uma postagem e não gosta, então dá super errado. Já testei fazer também 1 mês de conteúdo. Funciona? Pode funcionar, mas você precisa ter o que eu vou trazer, que é o terceiro fator de uma linha editorial, que é para você ter esse crescimento mais aguçado, você precisa ter conteúdos de tendência, conteúdos de trend, pelo menos uma vez na semana, que é a forma que a gente consegue garantir de que 4 vezes no mês eu vou estar conseguindo ter conteúdos em alta. Então, quando eu trago um conteúdo intencional, entendendo o poder da semana ali, dos dias, para que seja um conteúdo, ao invés de ser genérico, tá sendo mais intencional. Ah, Marcos, mas a pessoa tá pensando do outro lado, talvez. Então, se eu postar esse conteúdo de segunda-feira, não precisa dizer que é um conteúdo de segunda-feira. Ah, segunda-feira começou tal coisa. Não é isso. Mas é você falar sobre recomeço. Porque se ele viralizar, ele pode viralizar na quarta, na quinta, na sexta. Isso não interfere. Então, você usar dessa forma. O segundo é você trazer a estrutura do canal que mais vai entregar. E o terceiro é você fazer conteúdos em alta, porque esse conteúdo em alta garante o aumento de chance do teu crescimento. É como se eu pudesse visualizar e trouxesse essa visualização para as pessoas, é que elas precisam ter uma linha editorial que ela consegue manter. Então, meu conselho, ativa o trilho do crescimento. Ou nível 1 a 3 views por semana, ou nível 2, de 5 a 7 Reels por semana, ou nível 3, de 2 Reels por dia para 3. Aí você escolhe qual nível que você consegue entregar, foca nisso aqui. Dominou isso daqui, aí você vem para 1 vez, ou 2 ou 3 vezes na semana fazer conteúdo de trend. Se quiser usar o conteúdo de trend aqui, também funciona. Mas tenha muito claro, eu preciso dominar o arroz com feijão do marketing do meu negócio, da minha linha editorial, ou seja, produzir bons conteúdos, e eu preciso também trazer conteúdos em alta. E aí, para fechar a pergunta de como que eu posso ter uma linha editorial estratégica de uma forma ainda mais objetiva para as pessoas aqui, é ter 3 tipos de conteúdo. O primeiro conteúdo é o conteúdo de conexão. Porque se eu coloco como prioridade o meu conteúdo buscando gerar conexão com quem está me seguindo, ou com um novo seguidor, ou com um seguidor antigo, ou com um cliente, eu consigo entregar a principal parte
do meu objetivo, que é produzir conteúdo na rede social. É gerar essa conexão, gerar esse engajamento. Se eu consigo fazer isso, maravilha. Como que eu gero essa postagem de conexão? Pode ser um carrossel, contando de resultado dos teus alunos. Pode ser um Reels, de quais são os problemas que você mais enxerga nos seus alunos e como que você ajudou a resolvê-los. Isso vai gerar conexão. Fechou? Perfeito. Segundo, conteúdo profissional. Por quê? Você está usando seu Instagram de forma profissional e não pessoal. Então você precisa falar do seu trabalho. Eu conheço muita gente que é muito boa, mas não fala o que ela faz na rede social. E ela está usando a rede social, inclusive, para vender, mas não dá para entender. Ou muitas vezes pessoas invertem, elas buscam postar só o profissional e vira panfletagem. Não é isso. Mas fale do seu trabalho, fale do seu negócio, fale do seu diferencial. Óbvio que de uma forma mais equilibrada, não precisa ser tanto, mas precisa ter ali. E em terceiro lugar, que é o que eu falo para as pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então é trazer conteúdos pessoais também. E aí existe uma estratégia bem bacana e objetiva para eu fechar essa entrega aqui, que é você trazer conteúdos de carrossel. Por que o carrossel? Porque, diferente do post estático, quando você posta um post carrossel no Instagram, se a pessoa não curtir a tua primeira publicação, ela arrasta e ela fechar o Instagram e abrir novamente, desculpa, o próximo post que vai aparecer da pessoa é a segunda lâmina do carrossel. Então isso gera mais entrega para o perfil, o que é bem bacana. E aí, por que usar o carrossel? Para postar conteúdo de forma pessoal. Porque é a forma mais simples que você tem de contar algum momento da tua trajetória. E isso vai gerar uma conexão também com as pessoas. Então, conteúdo de conexão, conteúdo profissional e conteúdo pessoal, no meu ponto de vista, é o que deve estar dentro da tua linha editorial para você ter uma assertividade de crescimento, intencionalidade e pessoalidade também. Cara, tivemos uma aula de mentoria aqui pra você, respondendo a pergunta, inclusive, do Paulo. Olha só. Boa, Paulão. Ó, temos aqui a pergunta do Fê. Na verdade, não é uma pergunta, ele te elogiou. O Fê Santos OF. Não é pergunta, é agradecimento. Hoje eu vivo da internet graças a ele. Tamo Olha, junto. que legal. Inclusive, o Filipão, ele usa QIFI, cara, Oh, também. logo ele vai estar aqui nessa mesa, então, contando pra nós. Vai, a história dele. tem uma história bem legal. Vou dar só um spoilerzinho assim, de vocês entenderem um pouco. Filipão entrou na mentoria e aí ele trabalhava numa empresa, já era gerente dessa escola. E super novo, cara, já se casou e tudo, enfim. E aí ele, olha que louco, veja como rede social muda vidas, né? Vez ou outra eu trago alguma mensagem no meu Instagram e eu falo para as pessoas, cara, abre a boca, velho, as pessoas precisam te conhecer, sabe? E às vezes a gente tem a prepotência de achar, não, eu falo, não vai ficar legal, etc. E aí, pegando o ponto do Felipe, ele via os meus stories, assistia, e aí numa dessas mensagens falou, cara, quer saber, eu vou começar a compartilhar. E aí ele é cristão e gosta muito de produtividade, de hábitos, de rotina. E o que foi que ele fez? Começou a fazer Reels com mensagens positivas, tanto de cristianismo quanto de rotina e produtividade. E ele tinha 1.700 seguidores. O Filipão agora tá com mais de 40 mil seguidores. Caraca, Felipe, você tem que vir aqui contar a tua história completa aqui pra nós. Cara, foi muito doido. Ele veio falar comigo quando ele chegou com 10 mil seguidores. Falou, Marcão, eu comecei a te ouvir, eu tenho esse direct até hoje. Eu comecei a te ouvir, eu comecei a aplicar o que você tava dizendo e bati os 10 mil seguidores, cara. E a galera tá me perguntando se eu tenho mentoria, se eu tenho um curso online. O efeito do hábito, né, que aconteceu comigo. Falei, vem pra dentro. Aí ele veio pra dentro do social business, com muita insegurança, inclusive, de tipo, pô, será que eu vou conseguir pagar, não sei o que, etc e tal. Eu falei, fique em paz, vamos gerar o resultado pra você, que é o que eu me preocupo. E aí o que aconteceu, cara, em um mês a gente desenvolveu a metodologia dele, desenvolveu a mentoria dele, o infoproduto dele, ele criou, lançou, vendeu, e com 3 meses, que era a projeção até o final do ano, que eram 6 meses, com 3 meses ele ele pediu demissão da empresa que ele trabalhava pra poder viver da internet, cara, com a mentoria de hábitos e rotina dele. É um grande herói. Caraca. É um grande herói. Esse mudou de vida e mudou rápido, hein? Muito. Que testemunho Muito legal. Nos vemos em breve, hein? Cara, pra finalizar nossa caixinha de perguntas, acho que eu vou pegar uma pergunta aqui, que é que talvez todo mundo que tá aí do outro lado gostaria de fazer pra você. Uma pergunta do Teu_Souza. Ele falou assim, Marcos, eu tô começando no marketing digital, e o que você me recomenda fazer agora? Legal, ótima pergunta. Ó, tô começando no marketing digital. Se você está começando é porque provavelmente você sabe que isso é um lugar que pode te trazer retorno, porque você já está consciente de saber que, cara, eu enxergo que tem pessoas que estão sendo bem-sucedidas com isso e que eu vejo que tem pessoas que começaram e conseguiram. Primeira coisa é o que você mais tem afinidade em compartilhar com as pessoas. Isso não precisa ter a graduação que você fez, isso não precisa ser um assunto complexo.
mas sim algo que você gosta de falar. Eu acho que tem que começar pelo aquilo que você tem paixão, tem tesão em fazer. Então, que seja música, que seja culinária, que seja bebida, como fazer drink, ou enfim, mas pegue esse conteúdo que você tem como paixão. Segunda coisa, comece a ensinar as pessoas. O meu propósito é ajudar as pessoas através do meu conhecimento. É isso que eu busco, com tudo que eu tô aprendendo, por isso que eu busco aprender com todo mundo. Se eu estiver em qualquer lugar, eu vou estar olhando ali, cara, como que você faz isso? Se eu tiver espaço para aquilo ali. Então eu busco aprender. E a pessoa automaticamente, ela nem sabe, mas ela tá me ensinando. E isso é uma capacidade que todos nós temos essa possibilidade. A única coisa é que, óbvio, tem pessoas que vão ser mais bem desenvolvidas e outras não. Mas nada que não seja treinável, né? Então, o que eu queria muito primeira coisa, defina qual é o seu assunto principal, sabendo de uma coisa muito importante. Você não tá escrevendo isso em pedras. Eu comecei como fotógrafo na minha trajetória. Eu fiz muita coisa antes até. Design, freelancer, várias coisas. E hoje eu tô aqui como empresário e mentor de rede social para empreendedores. E amanhã? Não sei. Talvez eu possa falar sobre desenvolvimento. Mas não tô nem aí. Eu vou fazer aquilo que o meu coração tá me chamando. Aquilo que eu tô seguindo a minha intuição. Então, pega essa tua intuição. Você não quer começar no marketing digital? Você não tá entendendo que isso tá te chamando? É porque você realmente tem que ir para esse lugar. Você não tá com má intenção para isso. Então, use isso ao seu favor. Segundo, pega aquilo que você tem conhecimento e começa a usar a tua rede social e ensinar as pessoas sobre isso. Mas ensinar de uma forma leve. Não é ensinar buscando ter o melhor conteúdo, ter a melhor câmera, viralizar, nada disso. O teu início é muito mais sobre você do que sobre o crescimento do teu negócio, do que sobre qualquer outra coisa. O grande desafio, a gente estava até conversando isso mais cedo, não é fazer, não sei quantos dígitos e etc. O grande desafio para quem está começando é fazer a sua primeira venda. Então, não aumenta as tuas expectativas para o teu tamanho inicial. Pelo contrário, o que me fez poder realizar o sonho de pedir minha noiva em Paris, de frente para a Torre Eiffel, foi primeiro comemorar quando eu consegui a minha primeira venda do meu primeiro infoproduto. Sabe? E a gente, às vezes, tem essa questão de, infelizmente, da mesma forma que eu amo a rede social, eu sei também do mal que ela carrega de fazer a gente se comparar, de que as pessoas só postam a parte boa, a parte perfeita, o que faz a gente viver um mundo que só eu que tô dando errado, só a minha vida que não tá dando certo, todo mundo tá crescendo. Então, tenha esse objetivo. Primeiro, siga essa sua intuição, fale a sua paixão, tá? Ensine as pessoas de forma genuína. E aí, pega esse conteúdo de forma intencional, usa o trilho do crescimento ao teu favor e cria o teu infoproduto na QIFI. Não é propaganda aqui. Eu tô falando para vocês porque é genuíno. Os produtos que eu desenvolvi aqui foram os produtos que eu trouxe aqui nessa jornada. Parte deles vieram na QIFI. E eu tô aqui, inclusive, justamente para falar porque eu sei da facilidade que é. Cara, com 15 minutos eu consigo, pelo meu celular, criar um curso online novo pela plataforma. Então, você não tem que ter objeção para isso. E aí não colocar a sua expectativa em fazer tantos dígitos, tantas coisas, mas sim focar na sua primeira venda depois que você estiver ensinando. É como se eu pudesse resumir essa questão do início do marketing digital, é entender que esse início é muito mais sobre você, sobre a sua mentalidade, a sua ambiência. Depois, a sua capacidade de produzir conteúdo nas redes sociais de forma intencional. Existe um ponto maravilhoso, como é o nome dele? TT Santos, né? O do rapaz... o Matheus, Teus Souza. Teus, existe um ponto maravilhoso, cara, que é o seguinte, a rede social, ela entrega o que funciona e o que não funciona. O que é lindo, porque quando você começar a produzir conteúdo, você vai ter uma média de visualizações. Alguns conteúdos vão dar 200 visualizações, outros conteúdos vão dar 80 e algum vai dar 500. Aquele que der 500 você faz, o de 80 você para, e o de 200 você melhora. Entendeu? Então ali você vai ter um termômetro de como que tá a tua entrega, você vai evoluindo isso e é um fato, ó. Contei a história do Felipe, contei a história do Abner, do Guilherme, da Bruna. Conforme você ajudar as pessoas de forma intencional na sua rede social, de forma genuína, sem necessariamente criar algo em troca, parte das pessoas, não é todo mundo, eu sou o cara do mundo real. Eu não digo para as pessoas, se você tiver 100 mil seguidores, você vai fazer 100 mil vendas. Não, entendeu? Mas parte desses 100 mil seguidores, se você cria uma audiência que gosta de você, que se conecta com o teu conteúdo e tá precisando daquela solução, parte com certeza vão comprar. E é assim que você começa fazendo as suas primeiras vendas. Uau! Aulas Pegou que tivemos o código. aqui. É isso. Muito Aulas bom, do cara. início ao fim, Do com início ao fim, conhecimento exclusivo Pô, que que tivemos legal. aqui. Que legal, cara. Gostou do bate-papo? Demais, meu Deus, realmente você falou, piscou, começou, Começou, acabou, É muito né? rápido. Mas não acabamos. Não acabamos, porque temos presentinhos. Temos Kiwi presente. Ah, que legal. Chega pra mim. Temos presentes. Temos presentes pra você
E E pra também- Bruna! Ah, que primeira legal! dama. Que legal, que legal. Olha aqui. Oh, muito obrigado. Uns Ai, meu mimos Deus que do céu, Inimigos da gente. Nutri. Ah, é verdade. Caraca! Inimigos da Nutri. Olha meu rosto aqui na caneca. Posso abrir? Claro, é seu, cara. Deixa eu Vou- puxar daqui, ó. Aí, ó. Caraca, que lindo, velho. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa coisa daqui eu tô boa. recebendo hoje, mas amanhã vai ser você, tá? Só pra você saber, meu herói, minha heroína. Olha que legal. Caraca, que lindo, velho. Que Nossa, legal, ficou bonito esse cara Esse aqui. presente aí é só pra agradecer a sua presença, por ter aceitado vir aqui gravar com a gente, compartilhado tanto conteúdo de forma gratuita com a nossa audiência. Oh. Inclusive, eu tenho certeza que a galera que tá aqui é inteligente e vai querer começar a te seguir pra acompanhar esses conteúdos. Então já deixa aí suas redes sociais pra gente, Marcos. Vai aparecer na telinha, inclusive. Ah, perfeito. Meu Instagram é @marcosferreiraft. E, cara, é isso aqui. Eu queria muito que esse podcast tivesse exatamente esse objetivo, ser uma conversa leve, que a gente pudesse trocar de uma forma positiva mesmo, genuína, porque eu sei como é estar do outro lado, então tô muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigado pelo convite, vocês foram incríveis. Que Obrigada a legal, você. tamo junto. E Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que é que a gente tem que fazer, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o nosso querido Marcos, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Marcelo, aonde a gente se vê? Eu te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Tchau, tchau!